Fala, meu povo! Hoje eu vou começar de um jeito diferente. Eita! Eu acho que eu vou travar, mas vamos lá. Fala, galera, eu vou mandar uma rima rara. Prepara o capacete que esse episódio vai estar pedrada. Aqui no Café Talks, a prioridade é a Bíblia. Curta, comente e vê se compartilha. Aê! E aí? Que Aê! isso, hein? Não, Foi no freestyle, foi decorado, mas foi. Por que eu comecei diferente, gente? Porque hoje eu tô com um homem, o brabo. Eita! Como é que é? É rapper, MC, os dois? Pregador agora. Hoje é pregador, Eita, né? pega a visão. Pregador. Você vai conhecer um pouquinho mais do nosso convidado, mas deixa eu fazer o jabá aqui, porque é o que paga as contas. Primeiro, você está vendo essa estrutura maravilhosa aqui? Eu estou na Lume Produções. Olha a qualidade de som, de áudio, vídeo, tudo. Você que quer tirar o seu projeto do papel, tá na gaveta lá, quer começar, aqui é o seu lugar. A gente está na região de São Bernardo do Campo. Estamos com uma mega promoção, vou deixar aqui na descrição para você iniciar o seu projeto, tá? Fazer o seu podcast, ir lá pro seu canal do YouTube e ir pra cima. Segundo, tá vendo que eu tô bonito, gente? Olha isso aqui, ó. Tá elegante, tá elegante. Tá em inglês, né? Proverbs. Eu ia falar, esquece. A Fisk nem patrocina, mas foram 3 minutos. Mas eu tô vestido de ceifeiros. E por que eu tô falando isso pra você? Porque a Ceifeiros tá com um sorteio. Krauk, você gosta de viajar, mano? Gosto. Tá. Como é que é o lugar? Tá vendo? Deixa aqui. Não é, eu tô com Caldas Novas na Meu cabeça. Deus, você falou tanta coisa que eu não entendi uma palavra. Calma. O lugar aqui. É Caldas Novas mesmo. Caldas Novas. Se você comprar qualquer peça, tem camisa, feminino, masculino, boné, qualquer peça você concorre a uma viagem para Caldas Novas, com direito a um acompanhante, Eita! e um iPhone 15, é o 15 Pro? É o 15 Pro Max. Pro Max, Só ok? comprar uma peça? Comprou uma peça, você já tem um número. Comprou 2, tem 2 números. Eu vou comprar uma peça. Aí, então. ó, pronto, já já pensou? entendeu? Então, ó, o sorteio vai ser dia 25 de dezembro, no Natal, imagina um presentão de Natal desse, tá? Aqui na descrição vai estar o WhatsApp deles, o link. Você clicou, faz seu pedido, entrega pra todo lugar aqui do Brasil, pra você tá bonito, bem vestido e proclamando a mensagem, tá? Porque aqui tem muita mensagem aqui atrás, ó. Deixa eu ver aqui. Esquece. E se você quiser estudar a Bíblia comigo, a Escola Querigma é o seu lugar, tá? Somos mais de 1000 alunos estudando a Bíblia juntos. O link tá na bio também. É minha escola, vocês já são meus... Tem alunos, meu público já conhece, legal. não vou gastar muito tempo. Bom, eu tô com ele, eu tô empolgado. Também eu tô estou. com o Krauk. Mano, bem-vindo. Muito obrigado por esse convite. Mano, se apresenta pra nós aí, que talvez meu Bom. público não te conheça. Se apresenta aí. Como que eu posso chamar a galera que te acompanha? Tem um nome? Tem o Henrique. Eu não tenho uma tribo, Você cara. não tem? Eu tenho a galera da Querigma, que é a... Querigma. lá. Querigmáticos. Meu Deus, hein? Ficou bonito essa. Atenção, querigmáticos. Não. Bom, meu nome é Krauk, é um prazer estar aqui. Eu sou músico, né? Eu tava, até um tempo atrás, eu era cantor secular, né? Esse termo é novo pra mim, viu? A galera fala O secular? O secular é sagrado, né? Secular. Não, tipo assim, o jeito que a galera fala, assim, Sim. secular. Ou quem canta a música do mundo. É, assim, a linguagem do crente é assim. Então, Mas vamos pegar uns negócios juntos. Então eu cantava a música do mundo, É isso. né? Secular. No rap. Cantava rap, trap, vim das batalhas de rima e tive um encontro genuíno com Jesus e abdiquei da minha carreira, abdiquei de muitas coisas. Eu estava falando com uma pessoa muito importante pra mim, muito linda, inclusive, sobre uma história, sobre essas questões, né? Tipo assim, pô, eu tava prestes a lançar o disco que era o disco da minha vida, assim, foram um ano e meio de trabalho. Pra estourar mesmo. Não, pra estourar, foi um ano e meio de trabalho, eu gravei clipe na Austrália, clipe na Europa, um investimento, assim, só de audiovisual, quase 1 milha, só de audiovisual, tipo assim, 26 clipes. E aí eu comecei a ler a Bíblia, a gente tava falando aqui no off, né? Eu comecei a ler a Bíblia nesse meu tempo, tive uma curiosidade, fui confrontado com algumas falas de uma galera. Aí eu falei, quer saber, eu vou ler a Bíblia, que eu quero ver, então, se é isso mesmo. Que todo mundo fala, né? Ah, isso é pecado, isso não é... Pode beber, pode não sei o quê, pode isso. E eu falei assim, mano, me deu um negócio assim, porque eu sou um cara meio confrontador, assim, né? Eu sou o tipo de cara que eu falo pra galera assim, ó, ou ia ser crente, ou ia ser um ateu mais chato do mundo. Porque assim, eu sou o cara da prova. É o cara que vem vai... com a prova, tu me mostra. Ah, isso é pecado, tá escrito aonde? E eu começava a confrontar a galera que falava de Deus pra mim, e eu percebi que tinha algumas pessoas que não sabiam. Aí eu falei, como é que você vem falar de Deus e você não sabe o que você tá falando? E aí eu falei, então eu vou saber que quando essa pessoa vier, aí eu que vou dar nela. Entendi. Aí eu falei, eu vou ler a Bíblia. Você foi Comecei a ler. mergulhar na Bíblia. Aí comecei lá, Gênesis. Aí comecei a ler Êxodo. Aí eu falei, caramba, história legal, em Mar Vermelho e tal. E como eu sou que você pulou, fala a verdade. Quando começa a genealogia, né? genealogia, Pior que eu não pulei, mas não? mas eu ouvi assim, ó. Mas eu ouvi assim, daquele jeito. E, cara, eu comecei a
a me interessar, porque eu comecei a ver muita riqueza nas histórias. Qual tipo de riqueza, né? Eu comecei a olhar a Bíblia como algo muito atual. E eu comecei a ver que problemas daquela época ainda acontecem nos dias de hoje. Aí eu comecei a ver que conselhos daquela época ainda servem para os dias de hoje. Aí eu comecei a entender, eu falei, peraí, tem algo aqui. E aí como eu sou um cara muito curioso, eu começava a pesquisar muita coisa por fora da Bíblia, né? Por exemplo, eu chego lá no livro de Esther. Aí tá lá. Por que o nome de Deus não aparece? Talvez? Não, a minha brisa não era nem essa, a minha brisa era assim, ó. O rei Xerxes. Eu falei, Xerxes? Esse rei existiu? Ia lá e pesquisava. Quem foi Xerxes? Entendi. Aí eu puxava, Xerxes, rei da Pérsia, filho de Ciro. Aliás, E filho de encontra até Dário. documentos fora da Bíblia que Aí comprovam que aquele cara realmente Aí eu existiu. comecei a ver lá, tipo, Xerxes, filho de Dário, não sei o quê, o grande da Pérsia e tal. Aí eu comecei a ver que era o mesmo rei do filme 300, que tinha Leônidas, os soldados. Olha aí. Aí eu falei, a minha cabeça começou a explodir. Eu falei, peraí. Então, quando começa a ter muita verdade em volta da história... Histórica, né? Porque a galera fala assim, não existe. Eu falei, não, então é a mesma coisa que você me falar que tudo é real e só essa parte não existe. Então tem alguma coisa. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar o nome da galera, a cidade, o Rio Eufrates. Aí eu ia lá, onde fica o Rio Eufrates? Aí eu, ainda existe. Opa, não sei o quê. Caraca. E aí eu comecei a ficar apaixonado. Porque eu comecei a entender que não que é um relato de algo que aconteceu, misturado com algo que vai acontecer. Sim. Você entende? Então, profético, né? Só que Presente, eu futuro. comecei a ficar apaixonado pela Bíblia porque eu comecei a enxergar ela como se fosse um livro, assim, além de um livro místico, assim, eu comecei a ver o registro da humanidade. Eu comecei a ver uma parada que é uma das coisas que eu até comento, assim, que eu mais gosto. Que a Bíblia, ela foi, tipo, ganhando volume, né? Porque, por exemplo, até Davi assumir ali, por exemplo, Davi escreveu Salmos, certo? Um exemplo. Alguns salmos. 73 salmos. Que pesquisa, pai. Vem comigo, Que pai, é vem isso, comigo. pai? Vamos lá. Davi escreveu, Tá certo? Então, assim, antes dele ter escrito, ele não conhecia Deus? Conhecia. Então, ele lia aquela Bíblia antes da parte que ele escreveu, correto? Tá. Então, tipo assim, Moisés escreveu uma parte, a galera foi escrevendo. Aí você percebe que, tipo assim, conforme as pessoas foram passando, elas foram deixando a bagagem. Aí, por exemplo, depois que veio Jesus, aí veio o livro dos evangelhos. Aí depois veio Paulo, só que quando Paulo entra na história, Jesus já tinha morrido, Sim. certo? Aí depois começa a vir. Aí você começa a ver Jesus citando coisas que também tá na Bíblia, porque era a Bíblia dele. Aí você começa a fazer Que há interligações, né? E aí... Tem um dado estatístico, 63.798 interligações na Bíblia. Desde o Apocalipse você tem... Existe um gráfico, depois eu vou te mandar. Eu acho que eu já vi que é viu? aquele todo um coloridinho. gráfico que ele vai... Exatamente. Então são pontos que um cara que há 400 anos falou e aconteceu 400 anos depois, ou seja, as coisas interligadas. Aí eu comecei a me apaixonar, porque eu tinha lido em Isaías. Por exemplo, eu li o Salmo de Davi, eu não lembro qual é o Salmo que fala assim, o Salmo do rei Davídico, que Davi começa a descrever como Jesus ia morrer. Que ele começa a falar, pô, tiraram suas roupas e lançaram a sorte. Lançaram a sorte. Aí eu falo, caramba, quando eu vi acontecendo lá no evangelho, lá eu falei, ué. Por exemplo, Isaías fala, do Egito chamei o meu filho. Aí vem ele lá do Egito, porque tinha fugido. Com a corda de Faraó. Então você começa a ver profecias se cumprindo ali. E aí eu comecei a ver uma riqueza tanto histórica, pelas pesquisas que Histórica, eu fiz por fora. arqueológica, porque Isso. hoje a gente tem achados arqueológicos. E comecei a ver eu comecei Deus, acho que Deus me permitiu isso, né? Tipo assim, começar a enxergar os personagens, a vida. E aí eu comecei a me apaixonar, Seus mano. olhos foram abertos. Não, aí as escamas caíram ao chão. Aleluia. Cara, então foi ao ler a Bíblia. Cara, eu comecei a ler a Bíblia, né? Chegou na metade, eu tava gravando os clipes ainda, eu falei assim, Então, assim, enquanto você tava na gravação dos clipes pra poder lançar, então seria o disco da sua vida. O disco da minha vida. Nesse mês você começou a ler. Comecei a ler. Tá, e como que foi essa Foi parada aí? 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Eu comecei a ler na Tá. academia, assim, eu criei um método lá, eu falei, bom, no começo eu não aguentava ler, pegar e ficar folheando. Sim. Aí eu baixei o aplicativo no celular, né? No áudio. No áudio. Aí eu ia pra esteira, ficava ouvindo meia hora na esteira ouvindo. Aí depois, 40 minutos. Aí depois chegava em casa e já lia mais um pouquinho. Quando chegou na metade da Bíblia, que eu já tava lendo, já tava folheando e tal, aí eu comecei a questionar algumas coisas da minha vida. Eu falei assim, não precisa ter tanta mulher no clipe, né? Aí comecei a tirar a mulher do clipe. Aí eu falei assim, precisa falar tanto palavrão também, né? Aí foi diminuindo. Caramba. Aí eu comecei a ir diminuindo, até que chegou uma hora não tinha mais o que tirar. Teve algum conflito? Uma pergunta, teve algum conflito? Tipo, por exemplo, você tem produtores, você tem o Cara, produtor, você tem as pessoas que pensam. cara, Teve algum conflito nesse sentido? Eu tive muitos Tipo assim. conflitos, né? Por exemplo, olha que loucura. Eu gravei 26 clipes, né? Clipe na Austrália, clipe na Europa. Ia ser o disco da minha vida, um investimento muito alto. Foram quase R$1 milhão investido aí, incluindo o audiovisual, os feats, a produção, enfim, tudo isso, né? E, cara,
eu terminei de ler a Bíblia ali e tal, e eu não falei, não consigo lançar. Eu falei assim, Deus, eu não sou mais essa pessoa que tá nesse vídeo aqui. Aí eu falei assim, não consigo, eu me sinto hipócrita. Eu falei assim, tipo assim, não... E é como se isso já não espelhasse quem você é agora. Mas sabe por quê? Porque eu já não era mais. Então olha que loucura. Já não refletia, né, mais quem você era. Porque olha que doideira. Você pode ler qualquer livro e continuar sendo a mesma pessoa, mas a Bíblia ela tem algo diferente. Ela tem o poder de transformação. Qual livro que te constrange desse jeito? Tipo assim, eu comecei a ver o clipe lá com um monte de mulher rebolando e eu comecei a achar errado. Eu falei, meu Deus, velho. Tipo assim, até ontem eu tava achando muito legal o que tá acontecendo. Será que eu tô ficando bitolado? Uma mudança mesmo, metanoia, né? E aí eu comecei e tal, e aí eu fiz uma decisão. Eu falei, Deus, ó, o meu CPF já se converteu, né? Tá, Aí falta o CNPJ. Só que aí tem muita pessoa muito envolvida. Tem muita gente, tem dinheiro envolvido, tem muitas coisas. Então eu entreguei na mão de Deus, né? E aí o que acontece? Deus colocou no meu coração uma chama de espalhar aquilo que eu tava lendo. Então, por exemplo, eu tava lendo a história de Paulo, eu já saía falando pro açougueiro, já pro porteiro, pra todo mundo já saía falando. Então meio que eu já ia lendo e pregando. Tudo que eu li eu já passava pro outro, né? E aí eu falei, Deus, eu quero pregar, só que eu tenho uma rede social grande aqui, pô, milhões de seguidores, mas como que eu vou postar algo falando da tua palavra, ao mesmo tempo cantando isso, divulgando o site de aposta, um monte de coisa? Eu falei, então eu vou começar a fazer uma célula, aí eu vou pregar só pras pessoas aqui no off, assim. Aí a gente começou a fazer uma célula na minha casa, aí, só chamando gente da rua. Antes de você publicamente no CNPJ anunciar. Então quando eu postei que eu tinha aceitado Jesus, eu já tava, tipo assim, há 6 meses já pregando em casa, na célula pra galera, assim. Eu criei uma live secreta. A galera que é fã minha, que acompanha, eu criei uma live, tipo, coloquei o nome da galera nos melhores amigos. Falei assim, ó, gente, quem quer se aproximar de Deus, manda uma DM aqui e tal. A galera me mandou. Aí eu criei uma live secreta, tinha 400 pessoas. Aí a gente fazia a célula pra galera que tava lá, no começo tinha umas 20, 30 pessoas. E tinha 400 pessoas assistindo na live secreta. Só que ninguém sabia. Era só quem tava na lista. Tava ali que você colocou. E aí eu até chamo isso de ministério silencioso. A gente começou a fazer isso. Até que chegou o dia de eu anunciar publicamente. Aí quando eu anunciei publicamente, eu já tava com uma bagagem espiritual, de conhecimento. Então assim, eu já falei, bom, agora eu tenho que despejar tudo isso agora. E aí eu comecei a produzir conteúdo, tal. Até que chegasse os primeiros convites para pregar em algum lugar. Eu fiz um evento na Lagoinha Barra Funda, que foi um evento nosso mesmo, que foi o quê? A célula se multiplicou. Então a última que a gente fez tinha dado 120 pessoas na sala da minha casa. Aí eu falei, pô, vou fazer num lugar aberto, que agora eu posso divulgar. Aí a gente fez na Lagoinha, a gente colocou 400 e poucas pessoas lá. E 26 jovens aceitaram Jesus, mano. Glória a Deus, mano. Não, loucura. Então os frutos começaram a acontecer. Aí ainda teve algumas coisas depois que eu publiquei que eu ainda não conseguia romper. Por exemplo, eu tinha um contrato com casa de aposta. Meu Jesus, imagina, valor altíssimo, multa alta, minha cara passando na Globo lá, aposta e tal. E aí eu precisava romper, então assim, eu orei muito, eu tive que divulgar nos primeiros dias, assim, a galera desceu a lenha, mas eu falei, Deus, o senhor sabe, Deus, eu tô fazendo o que eu falei, Deus, o que eu posso fazer eu faço. Tava honrando aquilo que você tinha. Eu falei, Deus, o que eu posso fazer eu faço, e o que eu não posso o senhor faz, não tem outro caminho. E aí depois eu tive a oportunidade de abrir mão, assim, de romper o contrato mesmo, assim, valor altíssimo, troquei ideia com a galera, falei, pessoal, amo vocês e todo mundo sempre me tratou muito bem, mas eu não quero mais aceitar esse dinheiro, tô numa outra realidade e tal. Não fiquei tacando pedra em ninguém também, tipo, isso é pecado. Só falei, pessoal, não condiz mais com aquilo que eu tô buscando agora, né? Aí a galera, pô, Krauk, tem certeza, não sei o quê? Eu falei, tenho certeza. E aí... Cara, mas glória a Deus, assim, foi muito, muito genuíno, né, saber. E vamos lá, vamos entrar então nessa parte da Bíblia. Então, você que é um cara que leu bastante. E eu quero aprender, porque eu sei que você ensina, eu quero sair daqui aprendendo. Nós vamos ensinar uma outra aqui. Porque eu também quero. Glória. Porque você falou, você já meteu 73 salmos, o cara tá na agulha aqui. Então, por exemplo, nessa sua jornada de começar a ler a Bíblia, teve algum personagem que você se identificou? Teve alguma história que você lembra que, tipo assim, cara, isso aqui me tocou? Cara, deve ter mais de uma. Mas você tem algumas ou alguns? Pra gente começar, de repente, falar de alguns personagens, alguma coisa. Eu tenho uma lista, assim, ó. Eu gosto muito da história de José. Eu acho que a história de José, ela... Porque eu vejo a Bíblia como uma fórmula. Eu acho que isso foi uma das coisas que fez eu me apaixonar pela Bíblia. Toda vez que eu vou falar de Deus, eu digo isso. Krauk, como assim uma fórmula? Algumas pessoas dizem que a Bíblia é um manual. Eu não concordo que a Bíblia é um manual. Porque quando você diz que é um manual, vou dar um exemplo, sei lá, vou falar um manual dessa mesa aqui, só serve pra essa mesa. Tá. Não vai servir pra outra mesa. E a Bíblia serve pra mim, pra você, pra ele, nós não somos a mesma pessoa, então ela é uma fórmula. Por exemplo,
Por exemplo, x mais y igual xy. Vou te dar um exemplo. História de Davi. Davi era um homem pequeno, que tinha um Deus poderoso e derrotou um gigante. Então, eu que sou pequeno, mais um Deus poderoso, igual um gigante no chão. O meu gigante não é o seu não é o dele, e por aí vai. Mas nós somos pequenos e o Deus é o mesmo. Então eu comecei a olhar a Bíblia dessa forma. Então pega a história de José, a forma como... Por exemplo, tem um ensinamento muito doido na história de José. Eu falo pra galera, né? A Bíblia fala que José teve um sonho, certo? Ele foi compartilhar com os irmãos, meio confuso. Pô, o que aconteceu? Eu tive esse sonho e tal. Era novo. E a galera fala, então o seu sonho quer dizer isso? A Bíblia não fala que José interpretou o sonho. Ele fala que ele foi trocar ideia. Contou, e os seus irmãos tiraram ali as interpretações. Só que quando José estava de frente pro faraó, ele interpretou o sonho do faraó e o dom que Deus o deu de interpretar sonhos colocou ele como governador. Sim. Mas se Deus dá o dom e não tira, certo? A Bíblia fala que Deus dá o dom e não tira. Salomão continuou sábio quando fez besteira. Sim. Então, assim, Deus deu o dom para José de interpretar sonhos. Ele interpretou do copeiro, do padeiro, do faraó e o próprio não. Menos o... Por quê? Porque quando Deus nos dá o dom, não é para nós, é pra gente usar pros outros. Então, é uma fórmula. Então, peraí, o meu dom não é interpretar sonho, mas qual é o meu dom? Se eu tô usando só pra mim, ele não vai frutificar, eu tenho que usar pros outros. Por isso que Jesus fala que maior é o que serve. Então, todo dom que Deus dá é pra gente servir alguém. Por exemplo, você é um cara inteligente, um cara que estuda a Bíblia. Você tá ensinando a galera. Tá entendendo? Pô, eu sei fazer rima, eu tô fazendo rima pra falar de Deus. Então, assim, essa ótica da fórmula foi o que fez eu me apaixonar pelas histórias. Muito doido, né? Então, você enxergava talvez padrões, tipo assim, alguns padrões. Isso. E falar, cara, isso aqui... Por exemplo, na linguagem teológica, a gente fala assim, olha, a Bíblia ela possui dois aspectos. Ela tem um aspecto histórico e o aspecto eterno. Então, no aspecto histórico, ela foi uma Bíblia que foi escrita num tempo, para um povo específico, num determinado momento da história. E aí entra naquilo que você falou, cara, eu fui pesquisar e, cara, foi na mesma região X, e hoje nós temos achados arqueológicos de que isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um aspecto eterno. Ou seja, aquilo que foi escrito lá e antigamente serve para nós aqui e atualmente. Isso. Então, ter essa visão de que a Bíblia, ela não foi feita apenas para nos dar informações históricas, mas para gerar transformação em nós. Então, não é só aumento de informação, mas é transformação. Isso. Então, senão a gente fica... Eu sempre falo que é o obeso espiritual. O que é o obeso espiritual? É o cara que ele consome, mas ele nunca compartilha. Ele nunca... fala. E assim, tem uma lógica que diz o seguinte, você aprende muito mais quando você ensina, quando você compartilha. Então, assim, se você está lendo sobre um assunto X, você leu, beleza, mas quando você pega aquilo e você ensina, e foi um aspecto que você falou, né? Cara, eu aprendi isso aqui, você já falava padeiro. Por quê? Porque isso começa a entrar em você e você começa a compartilhar. Isso é muito, muito interessante, né, cara? Então, a Bíblia, então, é uma parada... E assim, quando eu vi que você se converteu, porque assim, eu te acompanho, cara, das antigas. Das batalhas de rima. Camisa do Boca. Caraca. Acima das antigas e tal. E aí, quando eu vi, eu falei, caramba, mano, o Krauk se converteu. Só que eu comecei a perceber que, tipo assim, não foi uma conversão rasa, sabe? Essa é uma visão minha. A Deus. Uma visão minha. Porque quando eu vejo você falando, quando eu vejo você explicando um texto, eu falei, mano, o cara tá lendo a Bíblia. Entendeu? Porque eu conheço muita gente que tem anos de igreja, mas é muito raso. Entendeu? Não são profundos. Então a gente sabe de muitas coisas, mas somos rasos em muitas delas. E aí quando eu vi, eu falei, mano, o Krauk tem uma parada diferente. Amém. E aí agora você contando um pouco assim, o background, né? Por trás, assim, você fala, mano, o cara dedicou, o cara leu e tal. E assim, como que é essa sua jornada hoje, assim, em relação a conhecer a Bíblia? Você tem alguma dificuldade? O que você pensa do Krauk, assim, com relação... o seu chamado, você sente que é um chamado, tipo assim, cara... de pregação, de influência. Cara, como que você se vê, mano? Cara, que pergunta legal. Eu fico muito honrado, até glorificar a Deus por isso, porque ouvir isso é muito importante pra mim, mano. É muito importante pra mim chegar e ver que alguém reconheceu que de fato. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Sim. Então, assim, você tá conhecendo isso pelos frutos, que nem você falou, você viu falando, viu... E isso é muito bom, acho que isso até é mais uma coisa que me ensina uma lição, né? Que a gente não precisa falar nada, que o fruto fala por si, né? Não tem uma placa lá, essa árvore da maçã. Quando tá a maçã lá, você vê que ela dá maçã. Exato. Então, glória a Deus por isso, fico muito feliz. Como que eu me vejo? Eu sinto que Deus, ele me deu uma percepção da palavra, uma parada que é minha, assim. Que, sei lá, que assim, que talvez pelo entusiasmo que eu tenho ao ler, que eu tive de onde eu saí, para o que eu me tornei, que eu consigo transmitir a palavra de uma forma que gera algum interesse, sabe? Assim, a galera que me... A maneira como você comunica. Tipo assim, acho que Deus, ele me deu
um discernimento que é específico para um certo público. Tá. Então, assim, eu percebo que eu tenho muita facilidade em falar de Deus para quem não o conhece. Sabe? E eu tenho feito isso nas minhas lives, nas minhas redes sociais. Se você parar pra pensar, eu tenho, sei lá, 1.800.000 seguidores, mas a maioria não é crente. E a Porque galera o tá... seu público veio da época que você... Só que a galera tá consumindo conteúdo. Então, assim, peraí. Então, Deus, ele me deu um caminho ali de falar de Deus pra quem não conhece. Entretanto, por estar me aprofundando e estar mergulhando, eu também consigo falar com quem conhece, igual a gente tá falando aqui agora. Porque é aquela ideia, né? Vou usar uma analogia da maçã aqui. Uma maçã é uma boa fruta, né? Sim. Tem uns que seguem uma dieta e só comem maçã, e tem uns que não comem muito, mas comeriam uma maçã. Então, assim, Deus tem me colocado em lugares para falar de Deus para quem não o conhece e para conversar no mesmo nível com quem já o conhece também. Então, acho que eu tenho um chamado ali de evangelizar, só que não é só evangelizar, porque essa galera que eu acabei evangelizando, como eu evangelizo eles de uma forma tão minha, eles acabam indiretamente sendo querendo ser pastoreado, querendo assim, a galera, tipo assim, parece que a galera já tá me chamando de pastor na internet, falei, gente, eu não sou pastor não, tô só pregando aqui, tô só espalhando. E aí eu começo a entender que talvez, num futuro não muito distante, é capaz que Deus me permita viver isso também. De alguma maneira, uma vocação. De cuidar dessa galera também que... Porque assim, a igreja, cara, a gente tava falando mais cedo aqui, né, sobre religiosidade, sobre algumas coisas. Eu não acho que o evangelho tem que se modernizar, eu não acho isso. A palavra, ela é eterna, né? Mas as armas dessa guerra, elas mudam. Sim. Você entende? De acordo com a geração, linguagem. Quer ver eu te dar um exemplo? Fica aí. Você leu Paulo, você gostou de Paulo, Sim, né? eu gosto muito de Paulo. E Paulo, ele era um cara que ele era muito... Ele tinha uma capacidade de adaptação de público, de mensagem muito profunda. Então, por exemplo, quando ele estava nos gregos, a Bíblia diz, sei lá em Atos, quando ele foi no Areópago, então ele chega num lugar. O Areópago era um lugar onde os gregos, a filosofia veio de lá, né? Onde os gregos discursavam e eles tinham várias estátuas de vários deuses. E como os gregos, eles tinham uma idolatria muito grande, eles tinham medo de não estar adorando todos os deuses. Então eles fizeram uma estátua chamada ao Deus Desconhecido. Então, tipo assim, cara, só pra eu não errar, tipo assim, então, vamos botar um Deus desconhecido aqui, vai que tem algum que eu ainda não conheço. E aí, olha o que Paulo faz, ele olha aquela estátua e ele faz ele acha um ponto de conexão. Exatamente. Então ele fala assim, olha, é esse Deus desconhecido que eu quero pregar pra vocês. E aí ele prega o Deus verdadeiro, né? Então, ele pregou o evangelho, mas trazendo uma adaptação da cultura, da época. E nós estamos falando de 2000 anos atrás. Agora, quando a gente olha pro nosso time hoje, pro nosso tempo hoje, como que a gente, qual que é a linguagem? Como que a gente deve falar? Cara, isso é um negócio que Deus coloca muito no meu coração. Essa história de Paulo, a gente consegue tirar vários ensinamentos. E mais uma fórmula daí. Eu comecei a ler a Bíblia só caçando fórmula. Só, opa, isso aqui serve, isso aqui serve. Cara, Paulo, quando chegou lá, tá falando com os atenienses. Ele tá lá falando com os atenienses, com a galera lá. Ele não chega e fala assim, ó, Poseidon não tem nada a ver, Zeus tá errado, não sei o quê. Vem cá, você tá adorando Afrodite, sai daqui agora. Não fez isso. Ele só falou assim, ele viu que dentro daquela confusão toda, tinha um espaço a ser preenchido. Por quê, meu mano? Eles estavam buscando algo. Eu estive em vários lugares, eu estive no meio de balada, no meio de clipe, no meio de lugares promíscuos, no meio de lugares que tinham bebida, droga e tal. E mesmo naquela bagunça, existia um espaço para aquelas pessoas ouvirem sobre Deus, sabe? Ouvirem sobre Jesus. Porque assim, mesmo que elas estavam adorando vários deuses, tinha um altar para um Deus desconhecido ali. No fundo, era uma satisfação que sabe? Todos nós temos, né? Em querer, só que... E a Bíblia ensina isso quando Paulo faz isso, porque Paulo vai lá, ele acha a brecha, entra por essa brecha e explica o que tem que ser falado. Então, por exemplo, o jeito que Paulo pregou a palavra ali não foi o jeito que o profeta Jeremias estava falando de Deus, por exemplo. E depois Isaías. E eu aprendo isso e eu vejo que a guerra espiritual que a gente vive, eu trato isso como uma guerra. A guerra espiritual que a gente vive, a gente tem um inimigo, que é o pecado, que é o mal, que é o maligno. E o maligno, o capiroto lá, ele tá usando todas as armas possíveis. A tecnologia, a inteligência. Ele entendeu muito mais do que nós, que cristãos. Muito mais. E eu percebo que a gente precisa não modernizar o evangelho. O evangelho é o evangelho, tem que ser falado. Mas nós precisamos modernizar as estratégias, sabe? E aí, assim, Deus tem colocado muito isso no meu coração. E eu tenho buscado isso. Por exemplo, a gente mostrou aqui, eu tenho feito rima para pregar a palavra. Aí eu recebi alguns fariseus comentaram lá, tá rimando com a palavra de Deus e tal. Só que teve jovens que talvez não ouviram a palavra se não fosse rimada.
Entende? A Bíblia fala que quando Jesus chama Pedro, ele fala, você vai pescar almas, né? Você vai pescar homens, você vai ser pescador de homens agora. Por que Jesus usa o termo pescar? O que é pescar? As pessoas falam disso, mas nem sabem o que é pescar. Já pescou alguma vez? Nunca. Eu também não, mas eu sei o que é pescar, Sim. porque eu pesquisei bastante. Como que você pesca? Você não chega na beira do lago e fala, ô peixe, sobe Vem aqui. cá, né? Você Você joga tem que ter uma uma isca. isca. E o que é uma isca? É a pessoa É morde aquilo que algo que para atrai, ser né? puxado para um lugar. Aham. Você tá entendendo? Ela morde, o peixe morde a isca e vai pro barco. Exato. Então, por exemplo, a gente, claro, né? Eu não tô falando pra, beleza, vamos fazer o que. Não. Mas assim, com estratégias, sabe assim? Às vezes eu sinto que os dois extremos da história, os dois extremos não trazem bons frutos. Nem você ser muito religioso e nem Sim. você ser muito liberal. Você Aham. tem que achar o meio saudável disso, sabe? Sim. Eu sinto que a galera tem, às vezes, se privado um pouco dessa busca da estratégia. A galera tá muito, tipo assim, não, é isso e já era. Então, o perigo de nós nos colocarmos dentro de uma caixa, por exemplo, né, da caixa do evangélico, e falar assim, cara, porque antigamente como que funcionava? Quer ser evangélico, você tinha um padrão, então você tinha que falar de um jeito. Tinha o estereótipo, Tinha um né? estereótipo. Então, por exemplo, mulher tem que usar saia, não pode usar brinco, e só que você tem que falar varão, varoa, você tem que falar a linguagem do crente, né? Só que isso acaba nos impedindo de comunicar com quem tá lá fora. E o principal objetivo do evangelho é uma boa notícia. E notícia você não guarda. A palavra evangelho é boa notícia. E notícia foi feita para ser contada, né? Só que se nós, de alguma maneira, nos colocarmos dentro da nossa bolha e nós, de alguma maneira, não... Por exemplo, Jesus disse que nós somos sal e luz. E uma das características do sal, no Antigo Testamento, né, na época de Jesus, era evitar apodrecimento, porque é como se fosse a geladeira de hoje, né? Ele mata os germes e não apodrece a carne. Mas também é causar... Sede. E aí, como que nós causamos sede na nossa geração? Numa geração que, por exemplo, eu vi uma estatística essa semana que nós passamos pelo menos de 15 a 16 horas na internet, bicho. Então, se nós não estamos inseridos aqui, como é que nós vamos alcançar essa galera? Exatamente. E aí pega Paulo e fala assim, olha, eu me fiz de louco para ganhar o louco, eu me fiz de sábio para ganhar os sábios, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Exatamente. Então, ele sabia, de alguma maneira, se adaptar, mas sem perder a essência, sem perder o chamado do evangelho, né? E eu acho que isso é muito importante. Se você parar pra pensar, cara, Deus te trouxe de um contexto do trap, do rap, onde você tem alguns estereótipos, né? Então, por exemplo, cara, é bebida, é mulherada, é aquilo tudo. Então, eu me lembro muito, você já ouviu falar do Rodolfo Abrantes? Já. Então, o Rodolfo Abrantes, quando Foi a você contou mesma sua coisa, história, né? eu lembrei. Então, assim, ele deixou, tipo assim, os Raimundos, né? Cara, no auge. Tipo, ninguém entendeu. Como assim? Agora que você tá no auge, ele deixou. Porque aquele já não comunicava. Mas, assim, ele, de alguma maneira, comunicava com os roqueiros. Comunicava com a galera que era daquele círculo. E, cara, no nosso mundo evangélico, né? Agora que você tava se aprofundando mais no nosso mundo aqui, tudo aquilo que é novidade, existe uma oposição. Sim. É normal. Há 20 anos atrás, bateria dentro de uma igreja era do demônio. Entendeu? Se você tivesse... O louvor era com órgão, né? Com instrumento de sopro. Hoje em dia, você vai na Deus é Amor, que é a igreja mais tradicional que tem bateria lá dentro. Entendeu? Por quê? O pessoal entendeu que depois de um tempo, por exemplo, a televisão era do demônio. Minha avó falava que jogar bola era pecado. Jogar bola era pecado. Televisão era do demônio. Então, existem coisas que... Tudo aquilo que traz a novidade, de alguma maneira, ela tende a ser rechaçada. Quando Jesus ele veio trazer uma nova leitura do Velho Testamento, por exemplo, ele diz assim, olha, vocês viram o que foi dito, mas eu vos digo. Né? Jesus falou assim, ó, no Sermão do Monte, antigamente o adultério era você se relacionar fisicamente com uma pessoa fora do casamento. Eu digo que se você olhar e desejar no seu coração, já adulterou. Já adulterou. Ou seja, ele não anulou, mas ele trouxe a verdadeira leitura, né? O que aconteceu foi a oposição. Os fariseus, os mestres da lei, como assim? Agora eu não posso nem olhar a mulher do outro? Ah, não. Os caras já começaram a ficar nessa. Exatamente. Os talarico da época já ficou, não, Jesus, como aí não dá. assim, pô? Aí tá difícil. Nem aquela olhada e tal. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, tipo, acho que tudo aquilo que traz um pouco da novidade é natural ser rechaçado, né? Porque a gente tem essa parada, assim, né? E você tem sofrido nesse sentido, assim? Eu queria entender, assim. Não, eu tenho dois haters. Como- Ó, como que é? eu vou dividir assim, ó. Os fariseus e os saduceus.
Os fariseus são os. Eu tenho tem dois públicos assim que me criticam muito, né? É os que são muito crente, muito religioso, e os Tá. que estão muito longe da luz mesmo, que estão precisando de uma ajuda. Entendi. Mano, outro dia o cara comentou na minha foto lá, o diabo te ama, eu falei, tá repreendido. Que isso? É desse nível. Aí você vê, o perfil da galera que me critica, ou tá de terno e é muito crente, ou tá fazendo um monte de coisa errada e tá incomodado com a coisa boa que tá acontecendo na minha vida. Uhum. A galera do meio, que eu acho que é a galera que tem essa sede, que às vezes tá realmente assim com vários altares, mas tem um ali ainda, esperando alguém chegar e falar, sabe? Essa galera tem me recebido muito bem. Porque a galera tem visto, é inevitável, mano. A Bíblia fala, né, que Deus examina a intenção do coração de cada um. Então, assim, eu acredito que isso resplandece, a galera começa a ver. A galera vê que não é uma parada passageira, que não é rasa, igual você mesmo falou. Então a galera vê, pô, o cara que tá fazendo uma live, o cara tá pregando isso, tá falando isso, o cara largou casa de aposta, milhares de reais mensais, um monte de coisa. Peraí, a galera olha pra mim, a galera sabe que eu não sou bobo, sabe que eu não sou um cara que fala besteira, que Sim. tipo assim, a galera fala, pô, o moleque, ele é um cara inteligente, o cara veio lá do Piauí, ficou famoso, ganhou dinheiro, largou tudo. Então, peraí, o que esse cara encontrou? É isso. Você entende? Exatamente. As renúncias dizem muito sobre nós. Exatamente. A história de Pedro que você falou, você lembra de quando ele foi chamado? Pesca maravilhosa, sim. Mas o que tinha acontecido antes? Eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. Seria muito fácil para Jesus chegar assim, então, bora lá? Vem cá, me segue agora, vamos junto. O que Jesus fez? Falou, não, volta lá, lança do outro lado, a pesca maravilhosa acontece, e aí Jesus chama e fala assim, agora eu quero que você larga tudo e me segue. Não era muito mais fácil Jesus ter pegado Pedro num momento de fragilidade, sem nada, e falou assim, mano, agora me segue? Por quê? Porque Deus nunca vai chamar um homem que não tenha que renunciar nada por ele. Amém. Então nós somos medidos por aquilo que nós renunciamos, cara. Então, assim, a sua coragem de ter renunciado, cara, milhões, que eu que tenho 500 mil no Instagram, recebo proposta que não chega a ser de milhões. Mas, bicho, uma proposta dessa eu olho assim e falo, meu Deus do céu, você fala, Senhor. Só que a gente se move por princípios. E essas renúncias mostram, de fato, se nós estamos nesse ambiente de conversão. A verdadeira conversão, ela é demonstrada pelas nossas renúncias também, né? Nessa mudança de natureza. Jesus falou assim, olha, da árvore, você falou João 14, ele diz, olha, a árvore que não dá fruto, É lançada ao corta. fogo. Mas até mesmo aquela que está dando fruto, ele limpa. Então, esse processo de purificação, ela é uma parada que ela vai existir por toda a nossa vida, né? E são coisas que Deus vai exigir de nós. E eu sempre digo, cara, o seu nível de compromisso define onde você vai chegar. Se você quer chegar em lugares altos, onde Deus quer te levar, você precisa assumir um nível de compromisso e de renúncia absurdo. Amém. Todos os homens de Deus, na Bíblia, e homens que fizeram história, eles tiveram um nível de compromisso e de renúncia absurda. Pode estudar qualquer um. Você pega um Billy Graham. Vamos pegar um Billy Graham? Já ouviu falar da história do Billy Graham? Cara, o Billy Graham, na época que sem internet, o cara enchia estádio de futebol em todo lugar do mundo. E detalhe, pregando o evangelho, tá? Pregando assim, ó, irmão, você tem que se arrepender. Não era uma mensagem que a gente tem hoje, que é uma mensagem mais frufru ali, não, você, né, tal. Não, era assim, falando, irmão, você tem que se converter. E as pessoas iam aceitar Jesus. Cara, o que fez um homem desse encher estádios num tempo que você não tinha internet, que você não viralizava na época do Billy Graham. E por quê? Quando Deus sopra, irmão, não tem nada que possa parar. Só que quando você olha para a vida de Billy Graham, o nível de renúncia do cara, o nível de compromisso, tem uma história que ele conta, que ele fala assim, olha, em todos os lugares que eu ia, eu nunca ia sozinho. Que ele tinha esse cuidado de não estar sozinho nas viagens, porque ele viajava muito. Mas ele tinha um cara específico, que era o cara que caminhava com ele, e esse cara tinha uma função. Era muito engraçado. Ele falou assim, olha, todas as vezes que eu descia de um estádio, 50 mil pessoas me ouvindo, 100 mil pessoas me ouvindo, esse meu amigo, ele tinha uma função. Quando eu descia, ele virava no meu ouvido e falava assim, olha, você não é nada, você veio do pó e tudo que você tem foi Deus que te deu. Caramba. Você não é nada, você veio do pó e tudo que você tem foi Deus que te deu. E ele falava assim, ó, essa era uma maneira que eu encontrei de eu preservar o meu coração, de eu não achar que onde Deus estava me levando era pelas minhas próprias forças ou pelo meu talento. Nossa, me arrepiei todo aqui, mano. Assiste a biografia, você vai chorar, assiste a biografia do Billy Graham. Ele morreu faz acho que uns 10 anos mais ou menos. Mas um homem, cara, que assumiu um nível de compromisso absurdo. E eu sempre falo, cara, quem caminha comigo, irmão, você quer ser levado por Deus? Assuma um nível de compromisso que ninguém assumiu.
Porque quanto mais compromisso você tem, quanto mais renúncia você faz, mais o Senhor te dá acesso, sabe? Amém. Então, assim, a influência que você tem hoje, de Deus te tirar, mano, de um contexto, e Deus te dá essa influência, você precisa entender também, eu acho que o peso disso. Não sei se você tem essa noção. Eu acho que Tem eu essa não, noção, tipo assim, eu acho que eu não tenho muito a noção do peso, assim, não tenho peso, mas muito, tipo, não. a responsabilidade. Do tipo assim, cara, você é visto, mano. Você... Nós, todo cristão, eu tô falando você porque nós estamos batendo papo aqui, mas nós fomos criados para representar o Senhor. Amém. A oração do Pai Nosso, por exemplo, santificado seja o teu nome. Sabe o que significa? Santificado é que o nome de Deus seja santo através da minha vida. É isso que significa. Então, ou seja, eu tô aqui para representar o Senhor. Então, por exemplo, se as pessoas que estão ao seu lado reconhecessem Deus apenas pela sua vida, como Deus seria conhecido? Forte. Já parou pra pensar nisso? Forte, é boa. Entendeu? Essa é boa. Então, nós precisamos assumir um nível de compromisso que represente o Deus que nós servimos. E aí Paulo vai falar assim, olha, quer coma, quer beba, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, esse compromisso ele é extremamente importante, né, mano? E como que você tem vivido, assim, nesse sentido, sabe? Agora que você, mano, agora eu tô à frente, você tá sendo, não sei se você tem essa noção não, mas você tá sendo um espelho, você tá influenciando uma geração. E como que você vê isso com relação à sua vida? Porque as pessoas estão olhando para você. Né? Como que você... Cara, já parou pra pensar nisso, mano? Cara, Tipo eu assim, nesse tenho. sentido? Eu já parei pra pensar assim que, pô, a gente acaba tendo que tomar muito cuidado com algumas coisas também. Eu tava lendo ontem, né, antes de ontem, tem uma passagem, né, na Bíblia que fala que Jesus e Pedro tá ali, a galera vai cobrar imposto deles. Tá. E aí Jesus pergunta pra Pedro, né, pô, a gente tinha que pagar imposto, tal, são os estrangeiros, a galera daqui, né? E aí Pedro fala pra Jesus, e Jesus fala assim, a gente não quer confrontar eles, então vai lá, vamos pegar, pesca o peixe e traz a moeda. Dá César, que é de Então, César. não, vem antes. Não é nem a mesma do César essa. Não, é quando manda pegar o peixe que tem a moeda no Na peixe. boa, isso. Que é pra pagar o imposto. Aham. E Jesus fala assim, no resumo, assim, na tradução de hoje aqui, de agora, Jesus fala assim, a gente tem razão, mas deixa pra lá, né? Não vamos pagar o imposto. E aí eu aplico muito isso. Tem muitas coisas que a gente sabe que às vezes não tem muito a ver, mas a gente toma cuidado também, porque aí daqueles, né, que se desviarem por causa da gente, né? Então, assim, Isso. a noção que eu tenho do peso, a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. E que é dado conforme, sabe a parábola dos A talentos? capacidade. Então, Aham. por exemplo, eu sou um cara falho, né, cara? Eu não Sim. virei santo depois que eu aceitei Jesus, Sim. muito pelo contrário. Eu tenho várias lutas diárias com várias coisas. São várias tentações, às vezes, pô... E a galera acha que tentação tem só cunho sexual ou dinheiro, mas tem várias coisas. Às vezes eu tenho vontade de abrir o Instagram e xingar um monte de gente. É uma tentação também. E a gente tem que vencer. Porque, por exemplo, a Bíblia fala sobre a maledicência. Mas a maledicência pode ser com a boca, mas hoje em dia, com o dedo é o que, é o que mais realmente faz. Então, assim, são várias tentações diárias, assim, Aham. e eu tenho buscado cada dia após dia, Senhor, me capacita, Senhor, me capacita. Sim. E é assim, cara, eu levo bem de boa essa parada, assim, porque a gente se conhece, né? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente tá fazendo, quando é genuíno, a Bíblia fala, né, que quando a gente estiver na frente do governador, na frente de quem seja, é o Espírito Santo que fala. Então eu tenho buscado, assim, acho que a minha busca é mesmo de me aproximar de Deus e fazer com que o Senhor tomo os transforme. cuidados necessários para que não escandalizar alguma coisa ou outra. Eu tomo cuidado com algumas falas também. Sei lá, sabe esses assuntos mais delicados? tatuagem, isso, aquilo. Tá. Eu falo assim, eu tomo algum cuidado também, porque eu tenho muita noção da galera que me ouve. Eu não posso falar pra galera que me ouve achando que eles entendem a Bíblia como você entende, por exemplo. Sim. Esses dias eu fiz uma live, a gente tava pregando lá, eu tava falando sobre o dia que Pedro caminhou na água e tal. Tá. Uma forma pra galera entender. Aí me entra um rapaz na live, ela participou comigo. Krauk, você acha que o cavaleiro do Apocalipse, não sei o que, ela... Meu Deus do céu, o cara saiu da água pro apocalipse. Aí eu falei pra ele, assim, irmão, eu até sei o que você tá querendo perguntar, no dia que a gente tomar um café, a gente pode trocar essa ideia, mas se eu responder sua dúvida aqui na live, eu vou gerar muito mais dúvida do Sim. que esclarecimento. Então, agora vamos trocar uma ideia depois sobre isso, porque às vezes a galera acha que evangelizar é você sair chegando e jogando teologia em cima dos outros, né? Sim. E não tem nada a ver com isso. Então, assim, eu tomo muito cuidado, principalmente com isso. Eu acho que a coisa que eu mais tomo cuidado são com as palavras. São o que eu tenho mais, assim, além do exemplo, que a palavra convence, o exemplo arrasta, aquela ideia toda. Sim. A gente tem que dar bom exemplo, a gente tem que buscar, não exemplo de perfeição que não somos, mas exemplo de quem busca estar perto de um Deus que é perfeito, né?
Mas acho que a parada que eu mais tenho temor, mais tenho tomado cuidado são com as palavras, assim. Porque a palavra, ela nunca volta vazia, mano. É um Sim. peso muito grande. Então, aí que tá o ponto. Por exemplo, você tá numa pegada agora que você tá numa posição de ensino, É. de E falar sabe da o que, palavra. mas sabe o que é o Isso eu mais queria louco? ver. É que eu não me coloquei nessa situação, me Sim. colocaram. Porque o que É. acontece? Pensa comigo. Pô, tô lendo a Bíblia aqui, fui transformado. É como se você tá andando É aqui. natural você compartilhar aquilo que É. te... Aham. Só que, mano, é igual, por exemplo, sei lá, alguém chega aqui e fala, pessoal, a NASA me ligou, vai cair um meteoro. Só que só vocês sabem. Primeira coisa que você vai fazer, mãe, vai cair um meteoro, gente, vai cair. Sim, Então, sim. assim, quando você lê a Bíblia, você começa a ver que tem um meteoro caindo, que tem pessoas se perdendo, que existe uma salvação que a gente tem acesso Uhum. pela morte de Jesus. Então, você quer compartilhar isso. Se você não compartilha isso, é porque você não ama Jesus, não faz sentido. Como é que Sim. Jesus morre por você, ele te dá acesso à salvação, ele muda a sua vida e você não vai querer que ele mude a vida das pessoas à sua volta? Não faz, Uhum. pra mim, então não faz sentido. Então, eu comecei a falar de Jesus pra todo mundo. E aí eu pego o meu celular, 1 milhão de pessoas, não vou falar? Não tem como. É negligência da minha parte. Uhum. Então eu vou falar. Então eu comecei a falar no Instagram igual eu falava pro porteiro. E comecei, pessoal, eu usava a expertise que eu tinha do rap, das Tá. batalhas, pra fazer bons conteúdos. Por exemplo, tem um que eu falo assim: tá preparado pra tomar um tapa na cara? Aí o gancho ali pra poder chamar aí atenção. começava, calma, o livro de provérbios é uma sessão de tapa na cara. Aí Uhum. começa a falar algum provérbios e dizer que foi um tapa na minha cara, o ensino. Aí eu comecei a fazer isso e começou a viralizar. Aí a galera começou a me dar uma certa credibilidade, aí começou, posta Sim. mais, fala mais, fala mais. E aí eu comecei a fazendo. Começou a alcançar, viralizar muita coisa. E aí a galera me colocou nessa posição de, tipo assim, Sim. pô, Krauk, é pecado isso? É pecado aquilo? É não sei o quê? Então. É não sei o quê? E aí começaram a me chamar pra pregar na igreja. Só que olha que louco. Deus, ele acelera os processos também, né? Uhum. A galera, quando critica as pessoas, elas têm que tentar entender. Tem uma passagem na Bíblia que diz, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi Paulo mesmo. Que a galera Paulo tá falando de Deus, tá causando confusão, a galera fica naquela, prende ou não prende, e um deles ele fala, ó, deixa ele solto, porque se for de Deus isso, vai dar certo. O que nós pode fazer contra Deus? Sim. E se não for, vai dar errado. Eu não me lembro se foi Paulo ou foi Jesus, depois eu vou dar uma lida. Fala. Foi Paulo mesmo, Aham. né? Que fala assim, mata ou não mata? Não, ó, deixa ele solto, porque se não for de Deus, não vai dar certo. isso aí. E se for de Deus, o que a gente pode fazer? Então, assim, Deus, ele acelera os processos. E aí, a galera, às vezes, não entende isso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pegar no Instagram, isso. A galera gostou do conteúdo, começou a ir. Aí, um dia, o pastor me deu uma oportunidade. Pô, Krauk, vem cá. Aí eu fui lá, preguei pros jovens e tal, né? Que a galera sempre começa pelos jovens. Só que o cara falou, pô, o Krauk, ele até... Eu nem sabia sobre isso, tô estudando teologia agora, tô no 8º módulo já que do é carisma. isso, pô? Tô no 8º módulo. Só que antes eu não sabia, né? Mas ele falou, pô, Krauk, a sua pregação é uma pregação expositiva. Isso é legal, tá Você falando nem sabia da... o que Nem era. sabia o que era. Vem aqui de novo. Aí eu fui de novo, preguei. A galera gostou. Aí no resumo, agora a galera já me colocou pra pregar no domingo. Tipo assim, não é nem mais no culto de jovem. Fui pregar no domingo. Vou pregar no domingo agora, lá em Ourinhos. Então assim... Então começou uma parada assim, que a galera começou a me colocar numa posição de tipo, pô, o Krauk tá pregando legal, ele tem algo a dizer, né? E, Sim. e eu acho que, no fim das contas, assim como Paulo, o passado também credibiliza o que tá sendo falado. Porque a galera fala, pô, com todo o respeito à galera que tá assistindo, né? Eu falo isso assim, pô, você falou algo muito importante sobre renúncia. No rap, tinha muito mais pressão que a galera falava, fulano é vendido. E uma vez teve um cara que falou assim, é fácil falar que você não quer se vender quando ninguém quer te comprar, né? É muito fácil. Então assim, pô, você começa a ver uma galera que se acha santa e fala assim, teve um dia que um cara veio me questionar lá, eu até debati com ele, foi um dia que Deus me perdoe, perdi a paciência, que ele fala assim, pô, mas vem cá, do que você abriu mão pra seguir o evangelho? Muito fácil. Tá aí nessa cadeira aí, família junta, pai e mãe casados, tem um filho, uma família, tudo certo, e papapá, trabalha com algo legal e tal. Você já abriu mão de alguma coisa? Tipo assim, abriu mão o quê? abri mão de mulheres. Mas que mulher? Quem? Como assim? Abri mão de bebida. Que bebida? Abriu mão do quê, mano? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque, tipo assim, as pessoas, elas gostam, às vezes, de... Sabe, de cobrar uma santidade, alguma parada das pessoas, usando assim como régua. Mas a Bíblia fala que aquele que À medida mede... que você medir, você será medido. Você será medido. Sim. É bom falar de Bíblia com quem lê a Bíblia. Então, assim,
E eu vejo uma certa hipocrisia de alguma galera que fala algumas coisas assim como. E você olha pra pessoa e fala assim, irmão, você não tá renunciando é nada, velho. Tipo assim, presta atenção aí, vai ler a Bíblia, sabe? Eu posso falar uma parada que é muito importante, acho que nesse seu processo, mano, Hum. é a questão da sua identidade. Porque, tipo assim, existe uma parada que a rede social e que a internet coloca muito sobre nós, é querer fazer a gente ser algo que nós não somos. Então, você me deu alguns sinais aqui na nossa conversa, tipo assim, mano, tem uma galera que já tá me colocando como pastor. Ou que eu sou obrigado a saber disso, a saber daquilo. E aí, quando você não tem a sua identidade firmada, na pressão, vou usar uma linguagem da internet, na pressão do algoritmo, Uhum. na ânsia de viralizar, você acaba querendo, às vezes, falar de coisas que, tipo, mano. Você quer ver uma coisa? Ó, eu tô há 1 ano e meio criando conteúdo na internet. Não faz muito tempo que eu viralizei, 1 ano e meio. Até hoje eu não fiz um vídeo sobre tatuagem. Quem caminha comigo sabe a minha opinião. Mas até hoje, eu lembro de receber um direct assim, ó, sem brincadeira. A Melson mandou assim: estou esperando o seu vídeo sobre tatuagem para decidir se eu vou fazer. Aí eu já tava no meu nervo. Eu falei, mano, primeiro, toma conta da sua vida. Eu falei, segundo, você tem pastor? Converse com o seu pastor, que eu não sou seu Terceiro, pastor. vai ler a Bíblia. Né? Porque as pessoas hoje elas querem. O que o Instagram promove? Elas, é o que é mastigado. Uhum. Entendeu? As pessoas elas querem respostas curtas e rápidas e simples para coisas que são muitas vezes complexas, que depende de muitas variáveis, entendeu? Sim. Mas existe uma pressão da internet que é essa parada, de querer colocar em você algo que você não é. Porque a internet te faz comparar. Então, por exemplo, pro bom e pro... Você tem o hate, mas assim, os elogios têm o poder de matar muito Tanto maior, quanto. tanto quanto o hate. Porque você vai ouvir assim, cara, que você é bom, mano. Você fala bem. E tal, aquela coisa. E aí você começa a medir a sua identidade a partir de comentário, a partir do que as pessoas falam sobre você e não a partir do que Deus diz sobre você. Né? Exatamente. Então, se eu pudesse te dar um conselho aqui, né? Conversa de amigo. Mas, mano, firma muito a sua identidade no Senhor, sabe? Tenha Amém. convicção de quem você é em Deus e daquilo que Deus te chamou pra fazer. Não deixe que nem as críticas e muito menos os elogios definam quem você é ou onde você vai chegar. E quando alguém é convicto em sua identidade, irmão, Amém. ninguém segura, tá ligado? É uma parada que, tipo assim, você vê um cara que tinha muita identidade? Davi. Davi era um cara assim. Davi. Davi, ele era fora da caixa, irmão. O salmo mais conhecido dele, que é o salmo... Esse tem o 23, tá? Mas pra mim o mais lindo, é a opinião minha, é o 51, que é o salmo de arrependimento dele depois que ele adultera e comete um homicídio, que ele adultera com Batseba e mata o marido dela. O Salmo 51 é um dos salmos, pra mim, mais extraordinários. Só que, tipo assim, como que um cara que acabou de adulterar, acabou de cometer um homicídio, sabe? Escreve um Salmo 51 dizendo assim, Senhor, só não retires de mim o teu espírito. Pode tirar tudo de mim, cara. Porque eu entendi que o que é mais precioso é a tua presença. Lava-me com o sopo, que ele diz, né? E ficarei Nossa. mais branco do que a neve. Então, Davi ele tinha uma convicção poderosa, não somente de quem ele era, mas de quem Deus é. Amém. E essa é uma parada poderosa, porque assim, num tempo onde todo mundo fala muita coisa, nós acabamos acreditando em deuses que não é o Deus da Bíblia. Não sei se você já reparou pra pensar nisso. Existe muito Deus, existe muito Jesus. Eu lembro de uma vez... O meu pastor Você tá lembra? fazendo uma série lá na igreja lá que é o Meu Jesus, Minhas Regras. Boa! Que ele boa. fala assim, pô, cada um parece que tem um Jesus pra si, e não é assim. Eu fiz no culto de jovens, eu preguei uma mensagem chamada Jesus Fake, Ah, que são os vários Jesus que tem por aí. Aí eu falei do Jesus hippie, do Jesus mecânico, que é aquele que a gente só lembra, o Jesus step, né? Que a gente só lembra quando fura o pneu. Né? A gente só sabe quando o negócio aperta, a gente lembra dele. Então, e qual que é a parada? Quando o assunto é Deus, não é o que o Krauk acha, o que o Henrique acha. É o que a Bíblia diz. exatamente. Então, Deus se autodefine. Deus, ele diz quem ele é. E é uma parada seguinte, para eu saber quem eu sou, eu preciso saber primeiro quem Deus é. Porque se eu tenho uma imagem distorcida de quem Deus é, a minha imagem também é distorcida. Por quê? Porque nós somos imagem E semelhança do de Criador. Deus. Então, a pergunta mais poderosa quando a questão é identidade, eu sempre ensino isso. Não é quem eu sou primeiro, é quem Deus é. Qual é a convicção que o Krauk tem de Deus, mano? Você conhece o caráter de Deus? Como Deus age? Quem Deus é? E a partir dessa convicção, cara, você vai formar a sua identidade baseado no Deus da Escritura e no Deus da Bíblia. Né? Então, a rede social ela tem esse poder, né, mano, de colocar em nós coisas que nós não somos, e muitas vezes nós mesmos, né? A gente Sim. se compara com um blogueiro tal, sei lá, com um cara que tem a vida tal, ou com um cara que ele passou
por processo que você nem sabe que o cara passou, e o cara tá num resultado ali, né? e você quer comparar o cara que fez aquilo com a sua vida, e você acaba... A rede social é muito complicada, cara. Tipo assim, eu acho que um dos grandes fatores da ansiedade, depressão, tem a ver com rede social. É Sim. muito. Exige muita paciência, exige muita técnica de compreensão de algumas coisas. E a gente vive em um país, né, defasado em várias áreas. Então, assim, é natural que. Eu vejo a internet como um campo de guerra, assim, mano. Cada um fala o que quer, não tem regra, é um que xinga, o cara vai lá falar isso, fala aquilo. E a gente tem que estar muito blindado, mesmo, tem que ter muita segurança de quem nós somos e quem Deus é, né? Uhum. E tem muita paciência também. Eu tive uma experiência muito doida, né, mano? Mas Deus, ele me deu a vitória já. Vou te contar, isso aqui foi engraçado. Eu fiz um story, olha o story que eu fiz. Falei assim, pessoal, vou começar a fazer uma live de devocional, explicando a Bíblia e tal, assim, desse meu jeito, assim, tal. Fudo horário? Pra Você quem tá... do horário? Não, se Eu vi liga isso. nessa. Eu falei assim, ó, pra vocês entenderem, assim, tipo assim, desse meu jeito, assim, vou explicar do meu jeito, tal, vai ser legal. Vamos participar e tal. Deus tinha colocado no meu coração, faz um devocional pra galera começar a entender, vai plantando a semente. Eu só falei isso, vou fazer a live do meu jeito, tá explicando. Aí apareceu lá, pastor, teólogo, não sei o quê, formado não sei na onde. A Bíblia não é pra ser explicada do seu jeito, é pra ser explicado como está escrito. Mas é um povo chato, né? Aí eu respondi ele assim, eu falei, seu irmão, você é pastor? Sou. Você é teólogo? Sou. Você leu a Bíblia? Li. Eu falei, mas me admira. Você não entende um story e vai falar pra mim que você entendeu a Bíblia? Eu não acredito, não. Você teve a capacidade de falei assim, compreender uma fala. Você não compreendeu o story. É óbvio. É tipo assim, é óbvio que eu não vou chegar lá e falar que Jesus transformou água em vodka. Eu vou ler o que tá escrito. Eu vou explicar do meu jeito. Sim. Explicar do meu jeito. A comunicação. Não é que eu vou mudar lá, Deus criou o mundo em 9 dias. Eu não vou mudar o que tá escrito. Sim. Não é óbvio isso? Aí, beleza, eu expliquei pro cara, e ficou nessa. Aí teve uma hora que eu fiquei com raiva lá também, já nem falei mais nada. Só que aí Deus me deu a vitória. Passou um dia, rolou o vídeo, eu deixei salvo. Ele me chamou, olha só, queria me desculpar e tal. Eu assisti a sua live, vi que você fez uma pregação expositiva, muito legal e tal. Tem muito que melhorar? Tem. Mas assim, achei legal, continue nesse caminho aí. Eu falei, O cara virou um sommelier de pregação. Bom, sommelier de fiscal de fé. Bom, tá. Sua pregação tem requintes. Ele olhou aqui, ó, Mateus capítulo 23. Não, assim, eu prefiro Salmos. Esse Mateus tá muito rosé. Traz uns Salmos aí. Meu Deus, peraí, deixa eu tomar água. Não, você acredita? Mandou essa pra mim, mano. Eu falei, não, Mano, acredito. Internet é uma loucura. Não, a galera fala uns negócios pra mim. Já que você virou crente, então apaga todas as suas músicas. A galera esquece, né? Que tem o DJ, produtor, todo mundo. Como se a música fosse só minha, só eu que. Exato. Não, a galera viaja. Ah, por que você não muda de nome? Eu falei, mas é meu nome, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar de nome. Não, a galera pira, né? Você vê, o tempo todo as pessoas querendo que você seja alguém que elas querem, entendeu? Não quem de fato Mandou você é. apagar minha tatuagem. Eu falei, Deus me livre, se eu for lá começar a passar aquele laser, coitado de mim, velho. Você fala, irmão, não é você que me define, né? É, o eu falei, Senhor. irmão. E o YouTube, mano? Você pensa em fazer alguma parada Cara, no YouTube? eu tô com um plano. Vou compartilhar aqui com você. Aí, ó, eu gosto O que eu vou de fazer? notícia, assim, Eu é tô bom. indo pregar nos lugares e a gente tá pegando material, né, da pregação e tal. Eu quero começar a postar no YouTube. Por quê? Porque tudo que eu tenho, mano, eu quero usar pro Senhor. Tudo. Eu quero, assim, pô, se eu criar, daqui a pouco eu vou fazer lista de transmissão no WhatsApp pra pregar a palavra. Eu quero espalhar. E o YouTube, eu tenho um canal grande, eu tenho mais de 1 milhão de inscritos. Eu vi, e 1 tá milhão, parado. Então, assim, pô, vou começar a postar as pregações lá também, os cortes. Tô me organizando, né? Porque dá trabalho, mas eu tô Sim. me organizando pra fazer isso também. Eu quero começar a postar, Muito mano. bom. É, porque eu fui dar uma pesquisada e tal, porque eu vi uma música. Ai, mano, eu anotei pra falar disso, não sei se pode falar. Manda. Tem uma música sua, Ah, qual que você acha que eu vou falar da canção sua? do pai? É, Ah, essa música. Eu ouvi, e aí nós vamos chegar no Dia dos Pais agora, né? dia 8 de E agosto, né? a minha pergunta era tipo assim, cara, como, por exemplo, naquela canção, você mandou uma rima que você mandou Na batalha. pra Lia. Eu lembro dessa batalha. Se minha Você mãe vê se que eu acompanho. orgulhar, É, pra se minha mim mãe já já é é o meu suficiente. E eu queria entender assim, cara, como que depois de cristão? Porque você também termina aquela canção dizendo, eu te perdoo, né? Uhum. Ali foi 4 anos aquela música, eu vi? Foi. 4 anos. 4 anos atrás. Como que hoje você vê essa questão assim da paternidade? Agora que você, tipo assim, sua mente foi iluminada, Cristo habita em Cara. você, tipo, ressignificou alguma coisa Cara, no eu seu acho que assim, coração? Como... a Bíblia e a proximidade com Deus, com o Espírito Santo, tem me trazido compreensões que antes eu não tinha. A primeira delas, maldições hereditárias. Meu avô abandonou meu pai me abandonou, né? Então, assim, eu já começo a entender, e talvez, assim, não tirando a culpa dele, mas entendendo algumas coisas também, né? Então, assim, acho que
um dos frutos do Espírito tem como a paciência, tem como a bondade, Domínio próprio. e a própria mansidão também. Então eu parei de... hoje eu compreendo algumas coisas que antes eu não compreendia. Eu já tinha perdoado meu pai, Deus teve a misericórdia de me permitir perdoar, tirar esse peso de mim. Porque Sim. o perdão não é sobre nós, é sobre o outro. Aliás, não é sobre o outro, é sobre nós, né? Até arruma aí, editor. Vou falar de novo. Porque o perdão não é sobre o outro, é sobre nós. Então, eu tirei um peso muito grande das costas e tal, mas eu tinha perdoado genuinamente, mas nunca tinha parado para entender o contexto. Depois que eu me aproximei de Deus, com o conhecimento da Bíblia, as coisas, eu comecei a entender algumas coisas, e aí você até tira o fardo do outro também. Porque eu falo Sim. assim, pô, na situação do meu pai eu entendo o que levou ele a fazer isso. Não justifico, mas eu entendo. E a Bíblia fala em Eclesiastes 1, que a sabedoria traz consigo a tristeza também. Porque, por exemplo, quanto mais você sabe, mais você vê os problemas. sim. Então, hoje eu sei algo que ele não sabia. Então, cabe a mim resolver. Então, assim... Consigo mesmo e se preciso com o outro. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu não posso cobrar daquele o que ele não conhece. Assim, pô, eu conheci um Deus que curou meu coração, que me ensinou valores que eu devo exercer, tanto como marido, quando eu for, tanto quanto pai, quando eu for, quanto filho, como eu já sou. E esses valores meu pai não teve acesso. Então, assim... Cara, que bacana você falar assim que, tipo, a leitura da Bíblia e o seu relacionamento com Deus te fez enxergar o outro. É muito louco, e né? compreender o outro, né? Você passa a, tipo assim, a entender que, por exemplo, alguém que fere tá ferido, mano. Exatamente. E quando você tem uma maturidade de entender isso, é como se um peso mesmo caísse das suas costas, né? Você fala, cara... E eu olho dessa forma, porque eu falo assim, pô, então assim, se me foi permitido entender isso, a glória a Deus que chegou na minha vez de acabar com essa maldição na minha família, hereditária. Então assim, o meu compromisso, irmão, eu vou ser o melhor pai do mundo, vou ter uns 5 filhos já, vou fazer um time de futsal. Meu Deus, hein? Não, eu quero muito filho e assim, e vou ser o melhor pai do mundo. E os meus filhos vão ter um bom exemplo, porque a Bíblia fala que a maldição hereditária, ela persegue algumas gerações, né? Mas a bênção do Senhor até 1000 gerações. Então, assim, que a partir de mim venha mais 999. Exatamente. E em Cristo o Cristo tem esse poder da quebra, né? De interromper ciclos. Então, se até você, o ciclo estava ali, cara, em você, as coisas vão mudar. Né? Amém. E é um privilégio viver isso. Então, tipo Glória assim, a Deus. eu olho dessa forma. Eu falo assim, pô, meu avô mudou no meu pai sofreu também e tal. Por falta de sabedoria, por várias coisas, isso caiu sobre mim. Mas Deus foi misericordioso comigo, que hoje Ele me permitiu entender, me permitiu superar. E através da minha superação, outras pessoas superaram. Por exemplo, a música, eu recebo muitos testemunhos da galera que perdoou o pai ouvindo a música. Então, assim, Deus me permitiu. E glória a Deus por isso, porque Deus, Ele não dá um fardo maior que a gente pode carregar, mano. Isso eu aprendi na vida, assim. Todos os fardos que Deus colocou nas minhas costas foram difíceis, foram doloridos, foram pesados, mas eu carreguei. Então, assim, eu superei, sabe? Então, eu acredito nisso, que se a gente tá passando por uma situação pesada, né, que se Deus nos permitiu passar por uma situação pesada, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa capacidade. Às vezes a pessoa tá até pensando em se entregar e Deus tá falando, pô, só te dei porque eu sei que você aguenta, vai. Né? E Ele tá junto nessa jornada, né? Mano? Deus é doideira, né? Claro. Mano, vamos pro terço final? Vamos pro terço final? Bora. Eu tô com o violão aqui. A gente... E aí, vamos meter um freestyle... Bora mandar um freestyle bíblico. 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 Aí a gente vai pro final falando sobre alguns assuntos da Bíblia pra gente caminhar pro final, pode ser? Tá, bora. Tá. Então Puxa uma melodia aí. Vamos fazer uma melodia. Meu Deus, hein? Pode ser aquela lá do... Fala um personagem da Bíblia aí, fala um aí. Aqui, galera. Mete um personagem da Bíblia aí. Paulo. Tá. Cadê o André? Pode mandar bala aqui? Como é que você quer fazer? Tem o microfone dele já. Ah, já tá nele? Ah, então fechou. Que isso, hein? Vou pensar um refrão sobre Paulo. Faz a melodia aí. Aí vai ser com refrão, freestyle, refrão. Mesmo esquema. Ok, aí no Pensa refrão todo mundo canta. Vai pensando numa melodia. Vai fazendo a melodia que eu vou pensar aí, peraí. Tô pensando. Deus pode mudar sua condição. Ó. Que isso aí. Ó, continua, vai, ó o refrão, ó. Jesus pode mudar a sua condição, igual Paulo quando as escamas caíram ao chão. Jesus pode mudar a sua condição, igual Paulo eu me sinto com as escamas no chão. Jesus pode mudar a sua condição, igual Paulo eu me sinto com as escamas
no chão. Canta você. Jesus pode mudar. Aí já foi. A sua condição. É igual, como é? Igual Paulo eu me sinto com as escamas no chão. Agora vai ao freestyle daquele tipo que anima qualquer lugar. Imagina a cena, Paulo saindo, atravessando Damasco para matar alguém, algum cristão, uma pessoa. De repente alguém que tava ali de boa, adorando a Jesus. Lembrando que ele foi morto na cruz e Paulo devia estar cheio de planos. Vou matar talvez uns 200 mil manos, sei lá. Com uma espada, com uma pedra, com um cavalo, não interessa. Ele não tava pra conversa, mas no caminho alguma coisa aconteceu. Foi uma luz que no seu rosto caiu. Por um momento acho que ele se perdeu. Pensou, meu Deus, alguém mais ouviu? Tentou abrir o olho, mas não conseguiu. Um arrepio muito forte ele sentiu. Um calor imenso que acabava com frio. Em algum lugar muito longe do Brasil. E as pessoas perceberam que o olho não abria mais. E que ele tinha ouvido uma voz de um rapaz que dizia: Saulo, por que você tá me perseguindo? Ele falou: Senhor, foi mal, eu tava, mas já não tô indo. Agora eu vou chegar com outro objetivo. Igual eu aqui, por exemplo, com esse improviso. E a Bíblia fala que ele chegou lá. E 3 dias ele ficou sem enxergar. Foi 3? Eu acertei, com certeza, porque eu li, eu tava só te testando. Essa é a pedrada de Davi. Mas só pra resumir, o que importa na sessão é que Jesus pode mudar sua condição. Jesus pode mudar sua condição. Errei. Esqueci qualquer condição. Igual Paulo, eu me sinto com as escamas. De novo, vai. Jesus pode mudar sua condição. Sou Paulo, me sinto com as escamas no chão. É isso. Dá música, hein? Dá música, hein? Dá música. Vai sair uma Vai música sair. de Paulo. Como que é? Jesus pode mudar a sua condição. Henrique e Krauk. Que é isso? Pega esse feat. Você já viu rima expositiva? Essa é nova, né? Essa é nova, né? Pensou, cara, um CD com os personagens bíblicos? Mano, eu já pensei em Tá lançar pensando em alguma parada assim, não? O que eu tô pensando? Eu quero lançar um EP gospel algum dia, né? E aí, cada pregação que eu tô fazendo, eu faço esse esquema aqui. Eu escrevo um refrão e faço freestyle. Mas aí eu pensei, de repente, eu posso transformar cada pregação numa música. Eu tenho uma sobre Davi, eu tenho uma sobre Pedro, quando caminham sobre a água. Eu tenho algumas sobre as parábolas de Jesus. Posso te dar um nome? Heróis da Fé. Heróis da Fé. Hebreus 11, fi. Eita. Tá tudo lá, ó. Hebreus 11, Heróis da Fé. O nome é bom. O nome é bom? O nome é bom, Heróis da Fé. É bíblico e em Hebreus 11 fala sobre todos os heróis da fé. Aí você pode falar sobre os heróis da fé mesmo, entendeu? Você escolhe os personagens. O nome é bom. Esse refrão ficou bom, tá? Ficou bom? Ficou? Jesus pode mudar. Vai, vem. Vou fazer uma pregação sobre Paulo, vou mandar essa daí. Bem geral. Jesus pode mudar a minha condição. Igual Paulo eu me sinto com as escamas no chão. Que isso, agora ficou na cabeça. Esse corte vai ficar bom. Aí tá a guitarrinha, que é isso, pô. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, muito bom, mano, muito bom. Bom, depois a gente vai fazer mais um no final pra encerrar a saideira. Aí vai ter sobre outra pessoa. Já pensa um outro personagem aí. Fechou. Sansão? Sansão. É boa, Sansão é bom. Quer ver? Sabia que não foi Sansão, que não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão? Sabia não. Quem foi? Foi a tesoura. Foi a tesoura. Mas se você ler o texto, foram as pessoas que ela levou, não foi Dalila que cortou. É mesmo? Depois que eles estiveram ali, que ele tava dormindo, os capangas que estavam com ela lá, dos filisteus, cortaram o cabelo dela. Mas sabia que Dalila não era filisteia? E aí? Não era não. Não tem... Ela era filisteia? Não era não. Ela não era. A galera fala que ela era... Os filisteus eram os mas Dalila fala que ela era de uma região de lá, mas não fala que ela era. Não exatamente. Só que ela não era também hebreia, né? Ela era centrão. Ela tava nem um lado nem o outro. Exato. Já estamos de Sansão. Vamos falar de Sansão, então. Então vai. Falar de Sansão. Sansão, ele teve foi consagrado ao Senhor, né? Ele nasceu com... Nazireu, né? Nazireu, o voto de nazireado. Você já estudou sobre o voto de nazireado? Eu sei que João Batista era também, né? Possivelmente. A gente não tem explícito na Bíblia, mas possivelmente era. Então não podia beber bebidas fortes. Nem tocar em animal morto, cadáver. Coisas impuras que para o judeu era impuro. Aí uma da ordem de Deus era não
Cortar o cabelo. não cortar o cabelo e tal. Ou seja, Sansão ele já nasce com um propósito muito bem estabelecido, né? Muito claro, muito claro. E ele tá numa... Eu vou falando aqui, mas aí você já complementa já. É. E ele nasce num tempo dos juízes. Do juiz. E quando você lê o livro de Juízes, você já deve ter lido, o livro de Juízes existe um padrão. Você já viu o padrão que tem no livro de Juízes. Então, assim, o povo cai na idolatria, eles são subjugados por um povo, aí seja os filisteus. Aí e vem tudo. o juiz pra E libertar Deus o levanta o povo. juiz, que é um libertador. Uhum. E só que isso acontece em todo o livro, né? Aí você tem Gideão, você tem Débora, que foi uma juíza. Né? E o livro de Juízes começa sendo bom, os juízes sendo bom, e termina com Sansão, que, pelo amor de Cristo. Bagaceira, né? A galera trata muito Sansão como um herói. Eu acho Sansão mó vacilão, velho. Vou falar Mas pra assim, você. ele teve as suas... Eu não sou As muito suas- fã de Sansão, não. Eu olho o Sansão, essa história, tudo que eu não devo fazer. Mas ele termina cumprindo o que Deus chamou ele pra fazer. Mas aí De um entra a jeito questão. meio- Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Que não era... Assim, ó, Posso pregar? você pode eu até vou terminar. pregar. Eu Vai, vou pregar. manda, Eu vou manda, pregar. Você que tá aqui pra falar, né? Eu vou Não? pregar. Tá preparado pra pregação? Meu Deus. Então Manda. pensa comigo. Ah, Sansão recebeu a promessa de que através da vida dele, ele ia matar muitos filisteus. Ele ia matar São os muitos filisteus e ia liberar o povo, correto? No final das contas, ele matou muitos filisteus. uhum. Então a palavra se cumpriu. Hum, Mas a pergunta é, Sim, você precisava vai ser chegar. desse jeito? Então, por exemplo, se Deus falasse pra mim assim, Krauk, sei lá, pô, você vai ficar famoso aí pra você falar de Deus pra muita gente. Beleza. Eu fiz um monte de coisa errada no caminho que não tinha a ver, eu precisava ter feito. Então a questão é, a palavra vai se cumprir, isso é um fato. Mas nós temos algumas opções, ela pode acontecer com o melhor caminho É verdade. ou o caminho mais É que a difícil. história de Sansão, o personagem principal é o Deus de Sansão, né? É. Quando a gente olha numa visão mais ampla, Ó, mas sabe por Deus quê? tá no controle da história do Então, começo ao fim, mas né? pensa comigo, Aí a gente- Sansão teve atitudes na Bíblia Uhum. que não condizem com nenhum cara que era próximo de Deus. Sim. Por exemplo, a Bíblia fala que Sansão foi lá, se envolver com uma prostituta em Gaza, certo? Aí você pensa assim, pô, o cara não pode beber vinho, mas se envolver com prostituta, beleza. Aí você começa a ver, tipo assim, é tipo aquele cara que, não, gente, eu não bebo tal, mas falar mal de todo mundo tá de boa. Aí você começa a entender umas certas hipocrisias, e Jesus o que Sim. mais criticava eram os Era hipócritas. hipocrisia. Então, assim, a Bíblia fala que Sansão foi lá, se envolveu com uma prostituta em Gaza, e aí a galera ficou sabendo que ele tava lá, tentou armar uma arapuca pra ele. Ele vai lá, sai, arranca o portão da cidade, que era um exemplo de força e tal. Sim. Então, tipo assim, ele não precisava nem estar com a prostituta, nem arrancar o portão da cidade. A força que Deus deu pra ele não foi eu pra acho que isso. esse é o ponto, né? Ele acabou se perdendo. Você lembra o que a gente falou sobre José? Que quando Deus te dá um dom, não é pra si, é pro outro. Ele usou o dom pra si. Ele usou pra si, usou pra arrancar o portão, usou pra conquistar as mulheres. A Bíblia fala que ele matou 1000 homens com a queixada de jumento, né? Vamos pensar aqui, ó, na lógica. Esquecendo fé, na lógica. Tá. Você acha possível matar 1000 homens com a queixada de jumento? Na ótica humana? Na lógica. Então não foi a queixada que matou. Uhum. Só que ele não podia pegar na queixada porque era de um animal morto. Eita. Então se fosse no braço, ele matava também. Então ele errou porque quis. Uhum. Você entende? Eu vejo muito o Sansão como um cara que errou porque quis. Que tipo assim, que... Vamos sistematizar? Vamos pegar algumas lições aqui? Mas você pegou a visão, né? Peguei a visão. Tipo assim, quando eu li isso, eu falei, mano, se o cara matou 1000 homens com um pedaço de jumento, ele matava no braço também, porque a força não tá no jumento. É Sim, Deus que falou pra ele. Exatamente. Tá esse é o entendendo a ponto. ideia? Então vamos pegar algumas lições. Primeira lição. Eu gosto, é que a minha cabeça funciona Não, sistematizada. vamos que vamos. Primeira lição que a gente pode aprender com Sansão. Aquilo que Deus nos dá. Não é pra nós. E isso se reflete nos dias de hoje, tá? Tem muitas pessoas. A galera que Deus dá dom de profecia. Tem muitos profetas aí que eles pegam o dom que Deus deu pra eles, só que eles fazem um show em cima disso. É. Como se eles fossem o personagem Você quer principal. um exemplo? Tem gente que canta, concorda? Uhum. Tipo assim, eu não tenho dom de cantar, eu sei fazer rima, mas tudo isso aqui eu aprendi. Eu sou um cara, se eu puder falar, você acha que Deus me deu o talento de ser dedicado. Eu sou um cara que se eu me dedicar a fazer amendoim, eu aprendo. Tipo assim, eu sou um cara dedicado. Sim. Eu aprendi a rimar, mas eu reconheço que eu não tenho o dom de cantar. Tem gente que, mano, nunca fez aula de canto e acerta todas as notas e tal. Isso é um dom. A pessoa pode cantar o que ela quiser, o dom é dela, Deus deu. Aí ela pode usar o dom pra glorificar a Deus, pra cantar as músicas boas e tal, ou ela pode usar o dom pra destruir as famílias e falar um monte de besteira. Essa é a questão. O dom que Deus nos deu é pra servir os outros. Você já parou pra pensar, o cantor, ele não canta pra si, ele canta pro outro.
Tá entendendo? Se fosse cantar pra si, A árvore não dá fruto pra si. Da árvore dá fruto pro outro. Se o cantor fosse cantar pra si, ele cantava no chuveiro. Uhum. Entendeu? Então, Sansão pegou o dom que Deus deu pra servir o outro, porque ele recebeu o dom da força pra libertar o povo. Aí Mais uma pensa, vez, né? Um propósito para além de si mesmo, só que né? quando Deus nos dá o dom, ele traz benefícios em volta disso. A Bíblia fala, buscai o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então o cara que canta, mesmo que ele cante pra Deus, consequentemente ele vai ganhar fama, dinheiro, estão em volta do propósito, mas não são o propósito. Isso. Então pensa, se Sansão era um cara forte, provavelmente, o cara fortão da época, matou o leão, matou não sei quem, aí as garotas, nossa, cara forte e tal. Aí ele começou a usufruir de forma errônea do benefício do dom que Deus deu pra ele. Essa foi a consequência de tudo que aconteceu. Porque assim, pensa comigo, se Sansão tinha a força, que era o que tava fazendo todo mundo ficar com medo dele, os filisteus, a galera e tal, se ele matou 1000 homens com um pedaço de jumento, ele mataria no braço, mataria com uma espada, mataria com qualquer coisa, com um pedaço de madeira. Então, assim, se ele tivesse usado a sabedoria junto com a força, se ele tivesse sido um cara fiel a Deus, obediente, porque várias atitudes dele, quando ele se envolve com a mulher filisteia, logo no começo da história, que os pais falam, filho, não se envolva, é essa que eu quero. Então, assim, o que Deus prometeu se cumpriu. A Bíblia fala que quando ele morreu, ele matou mais homens que em toda a sua vida. Sim. Então, assim, se cumpriu. Mas será que ele não poderia ter desfrutado disso? Ele não poderia ter... O processo ali, né? Ele não poderia Os ter meios. matado todo mundo, ter vencido essa guerra e tal, e depois estar com um filho. E olha, filho, o que o papai fez foi Deus que mandou. Então, Sim, tipo assim, as escolhas dele levaram ele para o cumprimento da promessa, só que de uma alternativa onde ele não foi junto, aonde a história dele parou ali. E eu acredito que não precisava. Eu acredito que a palavra de Deus ela vai se cumprir de um jeito ou de outro. Se Deus mandou assim, mano, vai acontecer isso aqui tal, vai acontecer. Só que os meios, Deus pode, a Bíblia fala que Deus usou um jumento para falar com a pessoa. Então assim, os meios, ninguém sabe os meios. A gente só sabe que vai acontecer, entendeu? Então assim, é aí que entra a questão do livre-arbítrio. E o poder. Então vamos pegar uma segunda lição aqui. O poder das escolhas. O poder das né? escolhas. Como as nossas escolhas definem a maneira como nós vamos viver os processos de Deus na nossa vida, né? Deus ele é soberano. A Bíblia, por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Não volta vazia. Ela compara como a chuva que desce do céu para lá não torna, né? Mas dá pão ao que come, semente ao que semeia. A palavra de Deus é assim, não volta vazia. Ela tem um destino. Só que agora nesse processo, na caminhada, as nossas escolhas são extremamente importantes. E aí eu acho que é um ponto que eu acho que a gente poderia explorar aqui. As nossas escolhas são baseadas... Como nós podemos fazer boas escolhas? Eu tenho uma pregação sobre Sansão, que o tema é culpados ou princípios? Aquilo que acontece na nossa vida é uma questão de culpados ou uma questão de princípios? Por exemplo, quando Sansão estava ali com Dalila, que aconteceu aquela história, que ele foi pego e tal, tal. A culpa foi de Dalila ou foi uma falta de princípio de Sansão? Porque se ele seguisse os princípios, ele não estaria ali. Tá entendendo a ideia? Parada de terceirizar a culpa, né? Tipo assim, sei. porque assim, ó, culpados ou princípios? Porque se ele tem um princípio a ser seguido e ele não segue, a culpa é dele, não é do outro. Agora, se ele tá seguindo tudo e ainda assim acontece, aí não tem a ver com ele, tem a ver com o outro. Sim. Só que o que essa lição me ensina? A questão de princípios eu resolvo, a questão de culpados é Deus que resolve. Isso. Ponto. Se preocupar com aquilo que tá no nosso controle. Não adianta eu pedir pra Deus resolver aquilo que tá no meu alcance. Deus não vai. Deus vai falar assim, pô, é igual aquele cara que fala assim, Deus, eu quero ficar shapeado. E ele acorda, abriu o Smart Fit na porta de casa. Aí, Deus já fez a parte dele, agora é você. Se tu não levantar e não... Tá entendendo? Então assim, eu vejo que Sansão descumpriu muitos princípios, porque o que tirou a força dele não foi o cortar do cabelo. Sim. O cortar do cabelo foi a gota d'água, porque assim, ó, ele tocou em animal morto. Um resultado de várias decisões, Ele tocou em animal morto, ele pegou o mel lá do leão lá morto e deu pra família, contaminou a família também. A própria prostituta lá. Se envolveu com a prostituta, se envolveu com a Filistéia, contou um monte de segredo pra Dalila, mentiu pra Dalila também, mentiu pra ela. Fez jogo, né? Brincou. Fez jogo, né? Fez enigma. Fez enigma. Matou 30 pessoas lá pra dar roupa pros outros. Sansão é aquela pessoa, é aquele crente, que ele quer saber até onde ele pode ir. Você já viu já? Tipo assim... é como se fosse um muro, né? Ela tá andando assim, até onde eu consigo ir, né? Que Deus, ele tá comigo, né? É muito perigoso isso, né, cara? Sansão tacou... Porque se você começa a olhar... Isso que é o doido, né? É por isso que eu me apaixonei pela Bíblia. Que você começa a olhar pra uma ótica... Tem alguns momentos ali que você começa a torcer pros filisteus pegar Sansão, mano. Porque tem esse maluco tá... A Bíblia fala que Sansão pegou, amarrou 300 raposas... Olha as ideias, tem que imaginar a cena. Sansão amarrou 300 raposas...
amarrou a tocha e tacou fogo na plantação dos filisteus, que era tipo trigo, a comida dos caras, o vinho, sei lá. Uhum. E aí imagina, mano, tipo assim, a raiva que esses caras ficaram. Sim. Porque a gente tem que entender que existe uma guerra de povos ali e tal. Sim, Só sim, que sim. como assim, da mesma forma que toda guerra tem culpado e tem inocente dos dois lados. Sim. Tipo assim, não que no povo de Israel tinha culpado, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu tô querendo dizer que, tipo assim, tinha gente ali que teve a plantação queimada que não tinha nada a ver com a história também. Então, assim, Sansão foi lá, arrancou o portão da cidade. Aí não sei o quê. Parece que ele queria se exibir, né? Eu acho que o Ele exibicionismo queria- na vida de ele Sansão foi queria uma parada ser- muito... Tinha muita vaidade. É. Ele tinha o problema com mulher, mas ele queria. Ele fez uma canção, né? Com Matei 1000 homens, não sei o quê. Ele queria Isso. poemas pra si. Ele queria isso. Então, quando Deus nos dá um dom, nós temos que tomar muito Perigo cuidado do- para que esse dom não vire um instrumento de vaidade na nossa mão. É. E o único jeito disso não virar uma vaidade na nossa mão é a gente entender que ele é para servir os outros. É o único jeito. Acho que a gente tem uma conclusão aqui. É o único jeito. A compreensão. E quando a gente olha para o Novo Testamento, quando Paulo vai sistematizar os dons, 1 Coríntios 12, 13, 14, ele fala que existe um propósito. O propósito é a edificação do corpo. É o que ele diz. O que é edificar? É construir, né? Sim. Então, a Bíblia diz que Deus dá os dons da maneira que ele quer, só que esses dons precisam ser utilizados para a construção do corpo. Então, tipo assim, cara, o talento que Deus te deu, e só que o talento que Deus deu, né? Eu não posso falar a verdade. O talento que Deus deu para cada um aqui, quando a gente tem a consciência que é para uma construção, depois a gente corta, né? Tá tudo certo, vamos lá. Que é para a construção do corpo, a edificação do corpo, a gente entende que não é sobre nós, né? E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e concede graça aos humildes. A soberba precede a queda. A ruína. Provérbios, né? A soberba precede Ou a arrogância a arrogância, soberba. precede a queda e a humildade precede a honra. Exatamente. Cara, no dia que eu preguei isso daí na célula, eu fiz tipo um tribunal, né? Eu falei assim, ó, eu vou defender Dalila. Aí todo mundo, não, como assim? Eu falei, ó, vamos lá. Vou apresentar as provas aqui, eu vou defender Dalila. Aí eu fiz a galera toda tentar entender a história. Imagina a cena, a Bíblia fala que Dalila se envolveu com Sansão, né? E Sansão já tinha se envolvido com um monte de gente. Aí Dalila foi, cara bonito, forte, né? Mata-leão, cabelo grande, devia ser pique. Eu imagino que Sansão devia parecer aquele ator do Aquaman, sabe aquele Jason Momoa? Aquele cara, devia ser tipo aquele cara bonitão, cabelão, forte, todo mundo tinha medo. Nossa, Sansão. Aí Dalila se envolveu com ele. Aí a Bíblia fala que souberam que Dalila se envolveu com ele, e um dia Dalila estava lá de boa, os 5 governadores dos filisteus foram visitar ela. Então, tipo assim, ó, imagina a cena. Dalila tinha nada a ver com a história, porque ela nem era filisteia, ela era da região ali, e nem era do povo judeu, nem dos filisteus, ela era uma pessoa normal. Imagina que aqui em São Paulo, ela nem era paulista, nem era uma carioca morando em São Paulo aqui. Tá. Aí, os 5 governadores foram visitar ela. Imagina você tá na sua casa, do nada chega lá o Bolsonaro, o Lula, o Tarcísio, todo mundo, e todo mundo se reuniu e falou assim, moça, nós precisamos falar com você. Aí a Dalila deve ter ficado, meu Deus, o que foi? Esse rapaz que você está se envolvendo é um monstro. Como assim? Ó, matou não sei quem, arrancou o portão, se envolveu com a prostituta. Não, todo o lado negativo que é isso. não, pegou tudo. A Bíblia fala que eles começaram deve ter, mano, a Bíblia não fala que eles falaram, né? Tô deduzindo. Mas a Bíblia fala que eles ofereceram dinheiro pra ela. Então imagina a cena. Primeiro eles chegam aqui, ó, matou, queimou a plantação. Tem criança lá que tá sem comer por causa dele. Queimou o trigo, queimou o vinho, matou vaca, matou 300 raposas. Imagina se a Luísa Mel descobre. Meu Deus, acabou. Não, fez Acabou. um monte de coisa. E aí, falando pra Dalila, né? Tudo falando isso. Esse cara é um monstro. Você gosta de monstros? Ela, não, odeio monstros. Então, se você trazer esse monstro pra nós, você vai ganhar não sei quantas mil barras de prata. Aí falou, opa. Botou a cabeça de Sansão a prêmio. Então imagina a cena. Eu chego aqui pra você e falo assim, pô, fulano ali, seu vizinho ali, é um doido, mata as pessoas, faz isso, você tem que denunciar o cara. E se você fizer isso, eu vou te dar 10 mil reais. Aí você, já denunciaria de graça? Imagina Pagando, então pagando. E aí, a Bíblia não fala, mas eu imagino que as barras de prata descritas ali deviam ser um valor alto. E Dalila não fala se ela era nobre, se ela era uma pessoa normal e tal. Vamos supor que ela era uma pessoa normal ali. O quanto de diferença na vida dela faria isso? A recompensa, né? E ela não era casada com o Sansão, não. Ela tava se envolvendo com o Sansão ali e tal. A Bíblia não fala que eles estavam juntos nesse... A Bíblia fala que Sansão se apaixonou por ela. Então,
Eu imagino a cena nos dias de hoje como uma garota que tava numa festa, viu um cara, e depois chega a polícia e fala, esse cara é procurado, ajuda nós a pegar ele matou não sei quem. Você pode ser uma heroína, você pode impedir vidas de serem tiradas. Aí Dalila falou, demorou, mano. Aí Dalila foi, fez aquele plano todo lá e tal, e tal, e tal, e tal. Ela tá certa, não tá? Não é sobre isso. A questão é, certa pra quem? Talvez na cabeça dela ela estava certa. Sim. Talvez na ótica dela ela estava tirando um monstro da sociedade ali, né? Na ótica dos filisteus eles também achavam que estavam certos, porque Sansão fez um monte de coisa. Era inimigo deles, né? E na ótica de Sansão ele estava certo, porque o povo era inimigo dele também. Só que na ótica de Deus... Aí, tipo assim, com toda a misericórdia do Senhor, eu tento olhar assim e tentar compreender um pouco. O que eu acho? Que Dalila fez o que tinha que ser feito ali e que qualquer mulher na condição dela teria feito. Ela não tinha pego, não tinha família, Vai não tinha... lembrar que o contexto da mulher há 3.000 anos atrás é diferente Irmão, de hoje, né? chega o Lula na sua casa, o Bolsonaro, todo mundo lá, sei lá, o Capitão Nascimento, e fala assim, mano, o seu vizinho, a gente precisa da sua ajuda pra pegar. O que você faz? A pessoa treme, né? Então, assim, só que a grande questão é, aquela situação só aconteceu porque Sansão não estava cumprindo os princípios. Então, na real, da real, Dalila tem nada a ver com a história, os filisteus tem nada a ver com a história, tudo culpa de Sansão. O que Deus falou pra ele, ó, pega a força, liberte seu povo. Quis fazer um monte de coisa no caminho, as consequências foram pagas. E é isso. No fim das contas, matou gente, fez o que tinha que fazer, só que colheu as consequências do que plantou. Quando você quebra princípios, o princípio te quebra, irmão. Vai virar o refrão. Meu Deus do céu. Aí, ó. Vai virar o refrão. Boa. Vamos, deixa eu pegar. Então vai. Vamos lá. Vai, outra melodia, deixa eu pensar. Ixi, agora, outra aí? Não, faz uma melodia qualquer, vai. Mas, outras notas? Não. Boa, tá bom, continua. Tá muito bom, tá muito bom. Isso é o que? Isso é dó? Não. Tô em dó. Deixa no dó. Dó é bom. Tá preparado? Ó. Faça como Sansão, caia nessa. Quando você quebra os princípios te quebra. Vai. Faça como Sansão, não caia nessa. Quando você quebra o princípio te quebra. Faça como Sansão, não caia nessa. Quando você quebra o princípio te quebra. Então, imagina a cena mais uma vez agora. A gente vai tentar imaginar, de repente se transportar lá pra aquela época. Sansão deitado na cama com o cabelo grande, esperando a tesoura só pra cortar. E Dalila já tinha montado todo um plano, já sei, vou gritar, esperar ele acordar. Os filisteus já estavam com muita raiva, imaginando a raposa, a plantação toda queimada. E coitada da Dalila, foi subornada, sei lá, nem sei a palavra, mas eu sei que todo mundo entendeu. E a gente tenta olhar pela ótica de Deus, embora eu não consiga, até porque quem sou eu? Mas é o discernimento que ele nos concedeu. Então, não faça como Sansão, não caia nessa. Quando você quebra o princípio também te quebra. Não faça como Sansão, não caia nessa. Quando você quebra o princípio te quebra. Isso, hein? Vamos sair daqui pro Grammy. Que é isso? Vamos sair daqui pro Grammy. Para, pai. Aí, já tenho 2 pregações com rima agora. 2 pregações, já tem 2 feats, já tem o nome, Heróis da Fé. Que isso, eu quero a participação quando lançar, tá bom? Não caia nessa. Ficou boa, hein? Quando você quebra o princípio te quebra. Ficou bom, hein? É bom, hein? Meu Deus, vai sair coisa boa desse podcast. Mano, eu quero te agradecer por esse papo. Irmão, eu que te agradeço. Isso. Sinto-me deveras lisonjeado pela Por vossa obséquio, presença. eu não faça isso. Não fale Pela isso. vossa Por presença. obséquio. Mas, mano, eu queria que você desse uma palavra final, cara. Tipo assim, pra galera que tá te ouvindo.
aquilo que tá no seu coração, cara. Se você puder deixar um conselho, sei lá, o que Cara, você quiser. Manda bala. eu acho que eu queria deixar uma mensagem pra todo mundo que tá aqui assistindo e pra nós mesmos, ali a câmera, você, não faça como Sansão, brincadeira. Bom, é um prazer, é uma honra sempre a gente tá falando de Deus, né? A Bíblia fala que onde há 2 ou 3 é meu nome, eu me faço presente. Então, assim, você já parou pra pensar? Vou até filosofar aqui. Por que Deus, quando Jesus fala onde há 2 ou 3, eu me faço presente? Por que ele não tá falando onde há 1, eu me faço presente? Ele tá presente quando ele nos ouve na oração e tal. Mas quando ele fala do 2, ele já está nos estimulando a falar dele. Porque ninguém vai falar sozinho. Sozinho você fala com ele. Com outro você fala dele. É isso. Tá entendendo? Então, assim, que assim como nesse podcast... Gostou dessa, né? Pode, vou anotar aqui, vou tatuar aqui, inclusive. Então, assim, que esse podcast seja uma fração daquilo que a gente faça no nosso dia a dia. Que a gente possa sempre falar de Deus, falar de Jesus o tempo inteiro. Porque pregar não é só estar no púlpito lá falando de Deus. É no dia a dia, é estar o tempo inteiro, né? É estar sempre falando, sempre ir vivenciando, mostrando e aplicando, né? Porque não adianta a gente ler e não aplicar, né? A gente tem que absorver, entender e aplicar. Então, que nós possamos todos os dias, pra gente estar sempre com Deus, estar sempre falando dele. Que se um dia 2 ou 3 ele tá presente, quanto mais você falar dele, mais ele vai estar presente na sua vida. Então é isso. Sejamos sempre bons anunciadores dessa boa notícia chamada Jesus. O homem tá bravo, hein? Gostou, Mano, pai? que Você isso? fala isso, eu fico Não. lisonjeado, Como é mano. que é? Sozinho eu falo com ele. Pro outro eu falo dele. Cara, como é que é o seu sobrenome? Você pode me chamar de Shakespeare. Eu Shakespeare ia botar Gospel. Shakespeare Gospel. Shakespeare William, Crauxper. né? Shakespeare William. Crauxper Gran. Que é isso, Eita glória. o cara tá inspirado. Mano, obrigado. Irmão, Eu quero foi uma honra te estar aqui com agradecer. você. Foi um prazer que a gente se veja mais vezes aí. Amém. E vamos junto. Vamos marcar um churrasco qualquer dia Que aí. é isso, hein? Um churrascão. Osasco, tem amigos em Osasco. Podia falar que você mora em Osasco? Pode falar. Então tá bom. Estão falando endereço, tá ótimo, né? Rua tal. Gente, quero agradecer também você que ficou aqui até o final. Deus abençoe sua vida. Geralmente eu peço, né, para as pessoas seguirem o convidado, mas eu vou pedir para os convidados dos seguidores do Crau que me sigam. E vamos, se você segue o Henrique, me segue. É isso. Se você segue o Krau, segue o Henrique. Vamos trocar E se você seguidores. segue nós dois, siga Jesus também. O Oh, homem aleluia! não. Posso ouvir O um homem glória tá a Deus aí ou inspirado. não? O homem está inspirado. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Nós. Amém. Mano. A melodia ficou boa.